Olá, bom dia. O Hora 1 desta quinta-feira, 3 de janeiro, já está no ar para você. O primeiro dia de trabalho do governo Bolsonaro produziu efeitos significativos no mercado financeiro. O dólar caiu e a Bolsa de Valores de São Paulo subiu mais de 3%. E isso num dia de bastante nervosismo no exterior. A posse do novo superministro da Economia trouxe ânimo novo para os investidores. E Paulo Guedes foi direto. Em seu primeiro discurso como ministro, falou da necessidade de cortar despesas e de garantir um crescimento sustentável nos próximos anos. Para isso, vai ser necessário controlar os gastos, privatizar o que for possível e acabar com o déficit da Previdência. Uma missão nada fácil. Resta saber até onde vão os superpoderes de Paulo Guedes. Daqui a pouco a gente te mostra detalhes dessa história. Confira agora os outros assuntos em destaque no Hora 1 de hoje. O primeiro dia de trabalho do presidente Jair Bolsonaro. Troca de ministros e encontros com representantes de outros países. Sérgio Moro assume o Ministério da Justiça e diz que bandido não vai ter vida fácil no Brasil. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais, novamente, negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. O médium João de Deus passa mal e é levado às pressas para um hospital de Goiás. Imagens feitas por turistas que estavam na aeronave mostram a queda de um helicóptero no litoral de São Paulo. A briga entre o presidente Donald Trump e o Congresso paralisa as atividades do governo dos Estados Unidos. E sabe aquela promessa que você fez na virada do ano? Tá na hora de cumprir. Um aplicativo mostra o caminho para o sucesso. E no esporte, os gols da primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com ele. Bom dia, Thiago. Bom dia, Michele. Bom dia, turma. Pois é, em 4 jogos, abriram a copinha e foram mais de 10 gols. A garotada começou o ano com fome de bola. Se liga. O Corinthians foi logo para o ataque e derrotou o capital do Tocantins. E hoje tem mais estreia de time grande na rodada. O Flamengo, último campeão da Copinha, enfrenta o River do Piauí. Mudando de campeonato, o Santos fez seu primeiro treino sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. E teve jogador que chegou atrasado e quase perdeu a apresentação. E tem também uma imagem incrível. Durante um treino, um atleta do kitesurf se choca com um tubarão. O acidente aconteceu nas águas da República Dominicana. E os termômetros subiram com força no sul do país. O que está provocando essa onda de calor? Quem explica é a Jaqueline Brasil. Bom dia, Jaque. Bom dia, Michele. Bom dia para você. É o verão, gente. É o verão que tá todo desfilando pelo país, pelo interior, pelo litoral, por todas as regiões. E ó, no sul, o calorão de ontem hoje vai dar uma amenizada, tá? O tempo começa a virar, viu? Com a chegada de uma frente fria. Tem risco, então, de temporal para o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, já agora de manhã. E essa frente fria vai trazer um bafão quente aqui para o sudeste. Dá uma olhada. Máxima de 33 em São Paulo e 39 no Rio. Calor continua por todo o país. Liguem os ventiladores, o ar-condicionado, coloca o leque a postos, porque o Hora 1 está começando. Agora 4h04, na hora de Brasília. Bom dia, bem-vindo. O presidente Jair Bolsonaro faz hoje, às 9 da manhã, a primeira reunião ministerial do novo governo. Ontem o dia foi dedicado à troca de comando nos gabinetes e de conversa com os representantes de outros países. Jair Bolsonaro saiu cedo da residência oficial do Torto. No Planalto, participou da transmissão de cargo dos 4 ministros palacianos. A primeira foi a do general Augusto Heleno, novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional. No discurso, ele disse que vai reestruturar o serviço de inteligência. E esse sistema foi recuperado pelo general Etchegói. Ele foi derretido pela senhora Rousseff
que não acreditava em inteligência. Depois foi a vez do general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo, que ao fazer o primeiro discurso disse que vai botar ordem no trato com a coisa pública. A fim de que se transmita à nossa população traumatizada por escândalos ao longo de muitos anos, que se transmita uma sensação de honestidade de governo, de transparência, de confiabilidade, de credibilidade em todos os programas, por exemplo, na parte não só de governo, como na parte de privatizações. Já o ministro Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral, falou sobre a urgência de se aprovar a reforma da Previdência e considerou a possibilidade de aproveitar o texto que tramita na Câmara. No meu entendimento, nós ganharíamos tempo aproveitando o que já está lá, talvez a aprovação, pelo menos em parte do que já está lá, nos trouxesse resultados imediatos, assim, mais rapidamente. O último a receber o cargo do antecessor foi o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O articulador político do governo Bolsonaro pregou o diálogo. Nós vamos surpreender pela capacidade de dialogar, dialogar e dialogar, porque o parlamento precisa disso, o presidente sabe disso e nós temos um grande desafio: consertar o Brasil. E propôs um pacto político para aprovar as reformas necessárias para o país. Algumas reformas já foram enfrentadas pelo atual governo, mas nós teremos o desafio de enfrentar aquelas que estão no dia a dia do nosso calendário. E é muito importante pedir aqui um pacto político entre governo e oposição por amor ao Brasil. Pouco depois da posse, o governo publicou em edição extra do Diário Oficial as primeiras medidas. Por decreto, o presidente Jair Bolsonaro fixou o novo salário mínimo em R$ 998. E uma medida provisória reorganizou a estrutura dos ministérios, transferiu para a Agricultura a competência sobre reforma agrária, regularização de terras, Amazônia Legal e territórios indígenas e quilombolas, além do serviço florestal. O ministro da Casa Civil comentou a medida. Desde o plano de governo, a gente já tinha uma concepção que tinha que estar tudo aquilo que, de uma maneira ou outra, gira em torno do agronegócio, que é o grande ponto hoje de sustentação da economia brasileira, né? A lógica era de meio ambiente, né? Era estar reunido lá. Pela rede social, Bolsonaro disse: mais de 15% do território nacional é demarcado como terra indígena e quilombola. Menos de 1 milhão de pessoas vivem nesses lugares isolados do Brasil de verdade, exploradas e manipuladas por ONGs. Vamos juntos integrar estes cidadãos e valorizar a todos os brasileiros. Outra alteração na área ambiental foi a vinculação da Agência Nacional de Águas ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Antes, a agência era ligada ao meio ambiente. Depois de participar da transmissão de cargo dos ministros, Jair Bolsonaro se encontrou com o secretário de Estado americano Mike Pompeo. Em seguida, recebeu o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o vice-presidente do parlamento chinês. À tarde, prestigiou os militares indo à cerimônia de posse do novo ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva. Ao receber o cargo, o ministro da Defesa elogiou o trabalho da imprensa. A presença da mídia nos importa e nos conforta. Mais do que reproduzir notícia, ela nos avisa, nos cobra quando é necessário e sempre ajuda a dar transparência às nossas atividades. O novo ministro disse que vai trabalhar para reduzir custos e dar continuidade a projetos estratégicos. Agradeço ao comandante supremo, presidente Jair Bolsonaro, a confiança que me foi delegada para conduzir essa significativa pasta. E também por aceitar e referendar a indicação dos novos comandantes das forças, o almirante Ilques, da Marinha, o general Leal Pujol, parabéns pelo aniversário de hoje, comandante do Exército, e o brigadeiro Bermudes, da Força Aérea. Ao discursar, o presidente Jair Bolsonaro disse que o povo quer hierarquia, respeito, ordem e progresso. Disciplina e respeito é que fará do Brasil uma grande nação. Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós.
Morsur é um dos responsáveis por estar aqui. Bom, você viu aí que o presidente Jair Bolsonaro, ele participou da transmissão de cargo de 4 ministros que trabalham mais próximo a ele no Palácio do Planalto e também do ministro da Defesa. Encerrando o dia de transmissões de cargo em Brasília, o embaixador Ernesto Araújo assumiu oficialmente o Ministério das Relações Exteriores. Um dos primeiros compromissos do dia do ministro Ernesto Araújo foi um encontro com o secretário de Estado americano Mike Pompeo, com quem o presidente Jair Bolsonaro tem ideias em comum. We think the people of America and the people of Brazil have a set of shared values in democracy and liberty and freedom. I watched the peaceful transition of power take place yesterday. This does not happen all around the world. And in many countries, you identified Cuba, we've spoken about Venezuela, Nicaragua. These are places that the people of those countries don't have that opportunity to express their views, to speak their mind, to get government that is responsive to them. These are the kind of things that we intend to work on together. Uma medida provisória editada por Bolsonaro logo depois da posse causou mal-estar entre funcionários do Itamaraty. A MP abre brecha para que pessoas de fora do Ministério das Relações Exteriores possam assumir os chamados cargos de confiança. O novo chanceler usou uma rede social para defender a medida. Ele disse que, com base nos princípios de eficiência administrativa e meritocracia, a medida quer otimizar a designação de servidores do serviço exterior para cargos em comissão e funções de chefia. No início da noite, durante a cerimônia de transferência do cargo, Ernesto Araújo prometeu cumprir algumas das promessas de campanha de Bolsonaro e mudar a postura do Itamaraty dentro e fora do Brasil. Nos apegamos muito à nossa própria autoimagem e fizemos dela uma espécie de um ídolo. E ficamos nos olhando um pouco no espelho, dizendo que nós somos o máximo, dizendo que os governos não nos entendem, mas que o Itamaraty está acima dos governos. Deixamos de olhar no espelho e passamos a olhar pela janela, ou melhor ainda, vamos sair à rua para o Brasil verdadeiro. Não tenhamos medo do povo brasileiro. Somos parte do povo brasileiro. Vamos reorientar a atuação do Brasil em favor daquilo que é importante para os brasileiros, não do que é importante para as ONGs. Nós não estamos aqui para trabalhar pela ordem global. Aqui é o Brasil e não tenho medo de ser o Brasil. O Itamaraty terá, a partir de agora, o perfil mais elevado e mais engajado que jamais teve na promoção do agronegócio, do comércio, dos investimentos, da tecnologia. Bom, reforçando aí a agenda do presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, ele tem a reunião ministerial e à tarde ele deve receber o diretor-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio, brasileiro Roberto Azevedo. Agora, os outros assuntos do país. Foi enterrado ontem o corpo de um adolescente assassinado por PMs em Osasco, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança de uma rodovia registraram a execução. Durante o enterro, parentes chegaram a passar mal. Tiago Celso Silva tinha 17 anos e morava em Osasco. Ele foi executado por policiais militares na véspera do Ano Novo. Os policiais contaram que tudo começou nessa rua, a Rio de Janeiro, que fica no bairro Rochidale. Eles disseram que aqui abordaram 3 homens. Um deles era o Tiago, que fugiu para esse lado. Ele passou por essa praça, subiu o morro lá atrás e correu no sentido rodovia Castelo Branco. Num primeiro momento e informalmente, os policiais disseram ao delegado que Tiago pulou a proteção da pista expressa, sacou um revólver e atirou, e que um dos policiais reagiu e disparou contra o jovem, que caiu no chão. Mas as câmeras de segurança da rodovia desmentem essa versão. Elas mostram Tiago já no canteiro central, acompanhado por um dos policiais. Depois, um outro PM se aproxima e entrega um capacete para o colega. O PM que está na parte de fora do canteiro agride Tiago. Este outro trecho mostra Tiago caminhando pelo canteiro, escorado em um dos policiais, até que ele cai no chão. O PM aponta a arma e atira no suspeito, que fica caído. Poucos minutos depois, uma viatura da polícia chega no local. Com o vídeo em mãos, o delegado chamou os PMs Mike Fritz Oliveira Gouveia e Fábio Luciano Silva, que dessa vez preferiram dar suas versões apenas em juízo. Os dois foram presos em flagrante por homicídio qualificado. Olha, na delegacia, os policiais apresentaram uma arma que seria do adolescente morto. Os 2 PMs foram levados para um presídio militar. A defesa deles disse que as imagens não são claras e que vai entrar com um pedido de habeas corpus. O comando da Polícia Militar de São Paulo informou que está acompanhando o caso.
Agora, prestem atenção a essa notícia. Uma carioca de 40 anos foi morta com mais de 30 facadas pelo ex-marido. O crime aconteceu na frente do filho do casal, logo depois do Réveillon, na zona oeste do Rio. Rodrigo Souza foi preso perto da casa da vítima. Ele foi visto por vizinhos que chamaram a polícia. Parentes desconfiam que Rodrigo queria levar o filho com ele, um menino de 5 anos. Ele não se entregou. Foi os vizinhos que seguraram ele, que ele estava na intenção de pegar o garoto. Na intenção de pegar o garoto, estava com a mochilinha e tudo. Então, graças a Deus, pegaram ele. O crime foi logo depois do Réveillon. Amigos contaram que Yolanda Souza passou a virada do ano na casa de um vizinho, com a família e o ex-marido. Durante o encontro, segundo testemunhas, o casal brigou porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Depois que Rodrigo foi embora, Yolanda seguiu com os 2 filhos para casa. O menino que ela teve com Rodrigo e uma jovem de uma relação anterior. Assim que chegou em casa com um garoto no colo, Yolanda foi surpreendida pela presença do ex-marido. De acordo com testemunhas que prestaram depoimento aqui na divisão de homicídios, os 2 discutiram durante alguns minutos. Yolanda insistiu que não queria reatar o relacionamento. Foi aí que Rodrigo, inconformado, deu mais de 30 facadas na ex-mulher. Ela foi morta diante dos filhos. Nas redes sociais, a revolta da família. Eu pedi que ele não fizesse isso, mas ele não quis saber, disse a filha. Ela só queria ter a liberdade dela e ser feliz, mas ele não aceitou o fim do casamento. Rodrigo está preso na divisão de homicídios na Barra e, segundo a polícia, confessou o assassinato. Ele já tem ficha criminal. Ele tinha antecedentes, inclusive, por crimes de lesão corporal e crime de ameaça. E outras vítimas? Contra outras vítimas, exatamente. Ele tem um histórico de violência, sim, inclusive de uso de drogas também. A gente quer justiça, né? Que ele pague pelo que ele fez, entendeu? Porque ele destruiu uma família. Minha tia tá lá em cima isolada, meu tio também, entendeu? Tem um filho deles também que ficou aí com esse trauma, vai ter que passar por algum tipo de tratamento, entendeu? Psicológico, enfim, a família tá arrasada. Não é para menos, né? Nossos sentimentos aí. Bom, quem mora em Santa Catarina está precisando lidar com um calor fora do comum. Em algumas cidades do estado, a sensação térmica chegou perto dos 45 graus. Para quem tem tempo livre, a praia é o melhor caminho para aliviar tanto calor. O que deixa o litoral catarinense assim, ó, lotado. No sul do estado, a sensação térmica chegou perto dos 45 graus. Tem que trazer sombrinha? Tem que trazer sombrinha. O que mais aí a senhora tem? Ah, aguinha, para tomar de vez em quando. Mas para quem está longe do mar, não é fácil encarar temperaturas tão altas. É água, suco, sorvete, não importa. Vale tudo para tentar amenizar esse calorão, não é verdade? E se já está ruim para quem está passeando por aqui, imagina para quem trabalha então embaixo desse sol de rachar. A Adriane trabalha vendendo chip para celular. Voltou para o serviço e já teve que enfrentar esse calorão. Poxa, a gente tem que passar bastante protetor solar para não queimar a pele, né? Tomar bastante água, hidratar bastante também. Mas é tranquilo, buscar sombra para a gente dar uma refrescada, né? E não seria exagero dizer que com tanto calor a gente se sinta dentro de um forno. Cada vez que precisa abrir a porta para tirar os pães, o Lucas encara um calor de 50 graus. Ele se sente como se estivesse lá dentro. Sim, na parte mais quente aqui é na parte de fornear o pão e tudo, e acaba demorando um pouquinho mais com a porta aberta. Pãezinho de sanduíche também, padeirada conhece. Eu tô vendo aqui que já tá até suando, né, cara? Mas é por quê? Por causa do forno ou por causa da entrevista? Da entrevista mesmo. É, nesse caso, com o forno, ele tá acostumado. Na entrevista não é fácil. Jaqueline Brasil, tudo bem? Bom dia, Loura. Bom dia pra você. A pergunta que não quer calar depois desta reportagem. Esse calorão de temperatura, sensação térmica 45 graus, lá em Santa Catarina, continua? Gente, continua, mas essa temperatura começa a cair um pouquinho, tá? Não dá pra dizer que vai mudar radicalmente. Faz calor, mas não tanto quanto ontem, tá? Até porque ontem, todo aquele calorão em Santa Catarina estava numa pré-frontal, que é aquele bafinho quente que tem antes da frente fria.
Sim, Sim. tem uma frente fria. Graças a Deus. Mas calma, Graças a quando a Deus. gente fala de frente fria no verão, não é que vai trazer aquela friaca toda. A frente fria, ela acaba trazendo mais chuva e a temperatura cai um pouquinho. No Rio Grande do Sul, por exemplo, que ontem fez muito calor, hoje já começa a mudar esse tempo, tá? Por isso que o risco de temporal é para todo o estado hoje do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Já agora de manhã essa chuva pode vir, tá? A temperatura acaba caindo um pouco também. Tem alerta para temporal também hoje no sul de Minas, litoral sul do Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, região metropolitana. Você pegou essa chuva, a chuva de ontem? Não peguei. Choveu. Porque estava quietinha em casa. Mas eu recebi aquele alerta da Defesa Civil, Sim. quando você se cadastra, né? Que você recebe aquele alerta. E choveu bastante, eu acompanhei depois nos telejornais. Choveu demais, especialmente na zona sul aqui de São Paulo, por isso que é um dos destaques. Então, na zona sul da capital paulista, olha só, Interlagos, choveu 44 milímetros nas últimas 24 horas. Choveu também em Jaguarão, Rio Grande do Sul, 52 milímetros. Ontem a gente falava sobre essa chuva que estava chegando já no sul. Feijó, Acre, 56 milímetros e Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, com 61 milímetros. E hoje pode se repetir. Os maiores acumulados aqui, especialmente no sul do Rio Grande do Sul, inclusive você que mora em Bagé, agora atenção porque está chovendo aí. Em todo momento, aqui a todo momento, no Hora 1, a gente vai trazer tudo em tempo real, onde é que essa chuva começa a pegar no Rio Grande do Sul, tá? Não se preocupem que a gente conta tudo aqui para vocês. A chuva também vai apertar e vai ser volumosa aqui na região metropolitana de São Paulo, também pertinho do Rio de Janeiro, o litoral sul do Rio de Janeiro e também sul de Minas. E lógico aqui no norte, por causa da umidade, muito calor, especialmente no Amazonas e também Rondônia. O que está acontecendo então? A frente fria se formou ontem no Uruguai. Ela tá super rapidinha, olha só. Já tá aqui aceleradíssima, já tá na costa do Rio Grande do Sul e hoje ainda vai chegar em Santa Catarina. Conforme ela vai avançando, ela vai aumentando as áreas de instabilidade. Portanto, a chuva já pode vir agora no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha em Caxias do Sul, que fica na Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul? Tá vendo que o céu já tá meio carregadão. Não tá chovendo agora, mas... Não tá chovendo agora, mas à tarde pode chover. Tá. A máxima prevista aí para você que tá em Caxias do Sul, 29 graus. Olha só como já caiu bastante a temperatura. Daqui a pouco a gente mostra as máximas para vocês. Você que está aqui ó, na faixa leste de Santa Catarina, todo o estado do Paraná, a chuva vem à tarde também. Mas como a frente fria está chegando e ela vai puxando o ar, o vento quente e úmido vindo do norte, temos aquele bafo quente que vem antes, esquentando tudo. Então vai fazer muito calor ainda em Florianópolis, todo o estado do Paraná e São Paulo também, onde pode ter temporal. Rio de Janeiro e aqui boa parte de Minas Gerais, essa chuva não vem em forma de temporal, mas ela vem à tarde também, que é aquela pancadona de verão. Tem que ficar cuidado, né? Tem que ter cuidado. Muito. Levar o guarda-chuva, se você souber um lugar que pode alagar ou não, nem vá assim no período da tarde, porque realmente tem esse risco de alagamento, não dá. Agora verão é assim mesmo, tá? Falando de Minas, vamos para Juiz de Fora, dar um oi para você. O Juiz de Fora que está na zona da Mata Mineira, não está na rota do temporal, tá aí, olha, o céu limpinho, vai fazer calor, 30 graus é a máxima. Pensa. Aí à tarde vem a chuva, tá? Aí você que tá aqui no centro-oeste e quase todo o norte, é aquilo. Calor, sol e a chuva que vem à tarde. Roraima tá fora dessa rota da chuva. A zona de convergência intertropical, que é a Zecite, aumentando as áreas de instabilidade para o Amapá, parte do Pará e todo o litoral, e eu diria todo o estado do Maranhão, Piauí e Ceará. A chuva também só para refrescar entre Rio Grande do Norte e também Pernambuco. Agora, onde está amarelão, um sol para cada um, desde o norte de Minas, Espírito Santo, todo o estado da Bahia. Vamos dar um oi para você em Juazeiro. Juazeiro hoje a máxima vai ser de 36 graus. Pensa no calorão e não vai chover, tá? A gente volta aqui para mostrar então, continuando, mínimas para vocês, mínimas altas, 20 em Porto Alegre, 22 aqui em São Paulo, também no Rio, 24 em Salvador e 22 em Belém. E para encerrar, as máximas. Olha como caiu em Porto Alegre. Ontem deu 38,1. Caiu super, de 38 para 34, nossa. 34, 35 para você que está em Floripa, 39 no Rio, gente, 33 aqui em São Paulo, também em Campo Grande, 32 em Cuiabá e 34 em Palmas. Eu sei que 4 graus fazem diferença, mas estava tão quente já que ainda continua. Pois é, o ventiladorzinho ali com o borrifador e o leque vão fazer a diferença no seu dia hoje. Já a gente volta a falar da previsão do tempo. Jaque, até já. Até. Olha, uma mulher gravou o momento da queda do helicóptero em que ela estava com o marido num voo panorâmico em Ubatuba, no litoral de São Paulo.
Nas imagens é possível ver que o céu está limpo com algumas nuvens. Pouco depois de 1 minuto da decolagem, um sinal sonoro começa a apitar dentro da aeronave. Logo em seguida, o helicóptero despenca sem controle e cai. O celular continua gravando somente o áudio. Dá para ouvir os gritos de socorro dos ocupantes da aeronave e das pessoas que chegam para socorrer as vítimas. Na queda, o helicóptero bateu em árvores e pedaços da aeronave atingiram carros que estavam estacionados na rua. Um morador de Ubatuba que estava na rua foi atingido pela aeronave e morreu no local. A polícia disse que a documentação e as condições da manutenção do helicóptero ainda serão investigadas. O casal já recebeu alta do hospital. Um tenente da Polícia Militar deu 5 tiros dentro de um hospital em Vila Velha, no Espírito Santo. Marcelo Paim Maciel Filho, de 25 anos, chegou ao hospital durante a madrugada. Segundo a médica, ele estava bastante alterado e arrependido por ter usado maconha. A polícia foi chamada para fazer as negociações. A área do hospital foi isolada. Ninguém ficou ferido. O tenente foi levado para o hospital da Polícia Militar em Vitória, onde foi internado sob escolta policial. A assessoria de imprensa da Polícia Militar disse que o tenente entregou a arma por conta própria e os fatos serão apurados pela Corregedoria. Em nota, a Polícia Civil disse que a arma apreendida vai passar por uma perícia e que o tenente foi autuado por disparo de arma de fogo. Assim que tiver alta aqui do Hospital da Polícia, ele será encaminhado para um presídio militar. A polícia apreendeu mais de meia tonelada de maconha em Cariacica, no Espírito Santo. Os tabletes estavam dentro dessa carreta. Segundo os delegados responsáveis pela investigação, havia uma denúncia de que o veículo transportava eletrodomésticos roubados. Nossos policiais foram até o local e se depararam com essa carreta suspeita. E no momento da abordagem da carreta, fomos surpreendidos com uma grande quantidade de maconha dentro do cavalinho dela. 2 homens foram presos em flagrante. Segundo a polícia, eles receberiam R$25 mil para trazer os tabletes de maconha do estado de Goiás aqui para o Espírito Santo. Os presos vão responder por tráfico de droga. Segundo a polícia, a maconha seria levada para Guarapari, uma das praias mais procuradas do estado nessa época do ano. Nós temos ali uma grande orla marítima, né, com praias, desde Guarapari até o sul do estado. Obviamente que as delegacias agora vão trabalhar nisso, vão procurar identificar o destino final dessa droga, se era só para Guarapari ou se ia atender também a outro balneário. Foi detido na manhã dessa quarta-feira o homem que fez os 2 filhos reféns por mais de 20 horas em Queimadas, no Agreste paraibano. Ele ameaçava matar as crianças e depois se suicidar. Segundo familiares, Antônio Augusto sofria de depressão e tinha parado de tomar os remédios. Os agentes ouviram o choro de uma das crianças e, depois de um barulho mais forte, resolveram invadir a casa. Para imobilizar o homem, a polícia usou uma arma de choque. Com ele, os policiais encontraram uma foice e 3 facas. Antônio Augusto foi levado para um hospital psiquiátrico em Campina Grande. O conselho tutelar deixou as crianças sob os cuidados da tia. Uma brincadeira de mau gosto com uma arma caseira terminou em tragédia em Paragominas, no nordeste do Pará. Um menino de 10 anos morreu após ser atingido por um tiro na cabeça. Segundo a polícia, o namorado da irmã da vítima, em uma brincadeira, teria encostado a arma na cabeça da criança e disparou acidentalmente. O autor do disparo, Giovanni Rodrigues Pereira, tentou socorrer a vítima, mas durante o atendimento médico a criança não resistiu aos ferimentos. Quando soube da morte da criança, o acusado fugiu do local. Ele permanece foragido. A arma do crime foi apreendida. O corpo da criança foi enterrado nesta quarta-feira. Hora da gente respirar com as notícias do esporte. Tiago Oliveira, bom dia. Bom dia, Michele. Está bem? Tudo bem. Temos notícia dos grandes clubes do Brasil. Você viu, tá difícil falar, né? Um pouco assim. Não, tá tranquilo. É porque o pessoal tá voltando agora também. Você tá voltando. Então tudo bem. Tô voltando, não. Não é isso que eu ia falar. O gancho não valeu certo. Olha, mas quem está voltando são os times profissionais. Claro que bom dia, turma. Claro que já temos a copinha rolando. Daqui a pouco a gente mostra aqui como os destaques do nosso Hora 1. Mas começaram agora as reapresentações dos times que vão disputar a Série A do Brasileirão. No caso, o Flamengo. E, claro, o Abel Braga dizendo que está feliz, que está leve. É a segunda passagem do Abelão. Vamos ver. Ele voltou. Depois de 15 anos, Abel se apresentou de novo ao Flamengo. Isso é desafio. E desafio
todo mundo adora. E eu adoro. Eu venho com fome. Daquela passagem pelo clube em 2004, ficaram as lembranças de um título carioca e um vice-campeonato amargo na Copa do Brasil, com derrota inesperada para o Santo André. Abel chega ao Flamengo com salários em dia, dinheiro em caixa, centro de treinamento novinho. Motivos suficientes para a expectativa ser de títulos, algo que já não aconteceu no ano passado. Não teve taça em 2018, mas teve média altíssima de público, 47.139 torcedores por jogo no Brasileiro, o que impressionou Abel. O Flamengo tem a maior média de público pagante do Brasileiro dos últimos 31 anos. Isso está mostrando bem o que é esse clube. Além de Abel, o outro reforço por enquanto é Rodrigo Caio, zagueiro, ex-São Paulo. 66 anos, 14 títulos no currículo, 6 meses sem trabalhar e com o espírito renovado. E eu tô leve, camarada. Ah, como é bom ver o Abelão desse jeito, tá leve, tá tranquilo. Tem aí, né, algumas semanas antes do início do Campeonato Carioca, o Flamengo tem um Bangu pela primeira rodada do Campeonato Carioca, lá no dia 20 de janeiro. A maioria dos estaduais começa no dia 20. Claro que dependendo de cada estado, de cada região, as datas variam, né? Mas o Campeonato Carioca começa no dia 20 de janeiro. O Flamengo tem aí o Bangu pela frente. E Abelão chega com fome. É, com fome, ele tá leve, tá tranquilo. Ele passou, assim, 6 meses sem trabalhar. Ele teve um grande problema familiar no ano passado. Ele mesmo pediu, junto à diretoria do Fluminense, né, seu ex-clube, para sair, para resolver os problemas familiares. E aí ele descansou, trabalhou, teve a opção de escolher também qual time iria comandar nessa temporada 2019 e é muito bom ver o Abelão desse jeito. Bacana. Assim como vários técnicos, porque o técnico vive aquela pressão, às vezes você vai para uma entrevista coletiva, é uma entrevista chata, ele sempre dá uma resposta meio torta, mas é muito bom quando a gente vê um técnico leve, tranquilo, começando a temporada com um grande desafio, como nós vimos aí na reportagem. O Flamengo tinha tudo para, pelo menos, ganhar algum título no ano passado, mas não deu. Quem sabe este ano? Quem sabe esse ano. E aí? Bom, vamos falar agora do Santos. O Santos teve a representação também ontem, né? Foi o primeiro contato de jogadores com o novo técnico, Jorge Sampaoli. Mas você, quando vai ao primeiro dia de aula, chega para sua mãe e cria algumas desculpas. Ah, hoje não. Ou então chega para o seu trabalho, olha, o seu chefe fala assim, trânsito, viu, chefe? Não deu tempo de chegar a tempo. Eu não estava acostumada, mas por horário. Aconteceu isso no Santos. O ano começou oficialmente para o Santos, com esse sotaque aí. O argentino Jorge Sampaoli comandou o primeiro treino no clube. Ele chegou no final do ano passado, apresentado como uma contratação ousada pela diretoria santista. No currículo, um título do Campeonato Chileno e da Sul-Americana pela Universidade Chile. Também ganhou a Copa América pela seleção do Chile e estava parado desde a Copa do Mundo da Rússia, em que comandou a Argentina. Em dezembro, quando foi apresentado, Jorge Sampaoli deixou com a diretoria do Santos uma lista de possíveis reforços. Mas nessa volta não encontrou novidades. O trabalho começou mesmo com os jogadores que já estavam no clube e com alguns que voltam de empréstimo. O treinador vai inclusive avaliar esses jogadores para ver se algum deles segue no Santos nessa temporada. Você sentiu falta de alguém aí em campo? Alguns não conseguiram chegar por conta do trânsito. O atacante Bruno Henrique ficou preso na descida da Serra. Com o nome muito cotado no Flamengo, levantou até uma certa desconfiança. Mas ele veio atrasado, no finalzinho do treino, mas há tempo de dar as boas-vindas ao novo comandante. Ô, Tiago, eu quero dizer que eu acompanhei os jornais locais ontem. Tinha trânsito mesmo para descer. Muito trânsito, né? O Bruno Henrique tem um acerto verbal com o Flamengo e surgiu essa suspeita. Ah, já que ele tem um acerto com o Flamengo, não vai ao treinamento, à representação. Mas não, foi. O Carlos Sanches, um outro jogador, só para você entender também do que aconteceu no treino de ontem, é uruguaio e não conseguiu chegar a tempo. Teve problema com o voo. A reapresentação deve ser hoje, nesta quinta-feira. Então, deu ruim no Santos, mas a gente viu aí o primeiro trabalho do técnico Jorge Sampaoli. Era só o dia 2, gente. Pois é. Agora, quem começou sem atraso
inspirado, porque foi campeão da Série B no ano passado. Com moral. Com moral, Rogério Ceni, né? Ó, o Fortaleza, tá aqui o primeiro trabalho do Fortaleza nessa temporada 2019. Fortaleza tem aí 4 competições agora, né? O Campeonato Brasileiro da Série A, a Copa do Brasil, a Copa Nordeste e o Campeonato Cearense. E aí, tanto que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, o Fortaleza tem aí 9 reforços para essa temporada. Foi um pedido do Rogério Ceni antes de assinar o novo contrato. Quando o Rogério Ceni foi campeão pela Série B e automaticamente colocou o Fortaleza no Brasileirão, ele chegou à diretoria e falou assim, olha, eu quero continuar, mas qual é o objetivo do Fortaleza na temporada 2019? É vencer? Teremos uma estrutura para... Como eu falei há pouco, né? São 4 competições nessa temporada 2019. Teremos estrutura para levar os jogadores até o final da competição? Esse foi o único ponto a ser discutido, porque ele mesmo disse claramente que, em relação a valores, tempo de contrato, estava tudo certo. Mas qual era o objetivo do Fortaleza para essa temporada? Então, daqui a pouco a gente mostra para vocês, já tem 9 reforços. Opa. E isso dá uma ajudada para essa temporada 2019. Sei que agora você vai falar da matéria mais importante do esporte desta edição do Hora 1, porque vem de Alagoas. Exatamente, CSA, né? Depois de 31 anos, está de volta à elite do futebol brasileiro. É brincadeira, tá, gente? Por favor, me perdoem os torcedores dos outros times. É só uma parcialidade momentânea. Então, só um gancho para a gente falar do CSA, que tem 13, por enquanto, 13 reforços para essa temporada. E a diretoria, muito inteligente, explicou aos torcedores. Nós temos agora 29 atletas. Imagina que você pode colocar aí uma equipe, vamos dizer, um mistão aí para disputar o campeonato alagoano e dando ao resto do grupo jogando a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, que esses são prioritários em decorrência do retorno financeiro que dá e a visibilidade nacional. A gente já vinha se desenhando, a gente já vinha selecionando e escolhendo esse elenco para iniciar a temporada no CSA. Foi um elenco escolhido com muito critério, com um perfil um pouco diferente do elenco de 2018, para aquilo que a gente entende como comissão técnica e diretoria, da gente precisa ter como elenco, como equipe para a temporada de 2019. Série A, né, Thiago? É aquilo, né? Quando a gente fala, olha, vai começar a temporada 2019, a gente acompanha outros times e é normal, tá? Falando assim, olha, o calendário brasileiro é muito ruim, é muito complicado. Claro que algumas diretorias, se tem caixa, se tem uma verba, conseguem colocar ali um planejamento diferente dos demais. O que é isso? Consegue fazer um time A, um time B, um time C, ou então um time 1, 2, 3, para não desclassificar os times, né? O elenco num todo. E isso ajuda bastante. O CSA voltando ao Brasileirão não quer fazer feio, depois de 31 anos. Se tem um dinheirinho ali guardado, faz uma... Não precisa de grandes contratações, mas pelo menos aquele arroz com feijão para permanecer no Brasileirão, quem sabe pode fisgar uma Copa do Brasil, a Sul-Americana, e esse é o objetivo do CSA nessa temporada. Para entrar no embate, né? Exatamente. Thiago, então daqui a pouco você me conta mais? E vamos falar de Copinha, hein? Daqui a pouco aqui no nosso Hora 1 a gente fala da Copinha, começou ontem, tivemos mais de 10 gols e hoje só 52 jogos. Meu Deus do céu, vamos falar muito então. Daqui a pouco a gente volta para falar de Copinha. Valeu, Thiago. Até já, amigo. E você vai ver no próximo bloco aqui no Hora 1. Em Goiás, o médium João de Deus passa mal na cadeia e é levado para um hospital para passar por exames. E a queda de braço entre Donald Trump e o Congresso dos Estados Unidos. Estamos de volta com o Hora 1, agora são 4 horas e 40 minutos pela hora de Brasília. Para você que acordou agora ou que acabou de chegar em casa, a gente preparou um resumo com as principais notícias que já mostramos na edição de hoje. Foi enterrado em Osasco, na Grande São Paulo, o corpo de um adolescente assassinado por policiais militares. Thiago Silva tinha 17 anos. Os PMs disseram que o jovem estava armado e atirou enquanto fugia de uma abordagem. Mas imagens de uma câmera de segurança da rodovia desmentiram essa versão. Thiago apanhou de um policial e depois caiu no canteiro central. Em seguida, um PM apontou a arma contra o adolescente e atirou. Os 2 policiais foram presos em flagrante por homicídio qualificado. Um casal que fazia um voo panorâmico em Ubatuba, no litoral de São Paulo, gravou imagens da queda do helicóptero em que eles estavam. Depois de cerca de 1 minuto da decolagem, um sinal sonoro começou a apitar.
Em seguida, a aeronave perdeu o controle e caiu. Um morador que estava na rua foi atingido e morreu. O casal teve ferimentos leves e já saiu do hospital. Um tenente da Polícia Militar deu 5 tiros dentro de um hospital em Vila Velha, no Espírito Santo. Segundo uma médica, Marcelo Paim Maciel Filho, de 25 anos, estava bastante alterado e arrependido por ter usado maconha. A polícia foi chamada para fazer as negociações. O prédio foi isolado. A assessoria de imprensa da Polícia Militar disse que o tenente entregou a arma por conta própria e os fatos serão apurados pela Corregedoria. Quem mora em Santa Catarina está enfrentando um calorão fora do comum. A sensação térmica chegou perto dos 45 graus em várias cidades do estado. As praias estão lotadas. Já quem vive longe do mar recorreu às garrafinhas de água para tentar amenizar o calor. Hora de passearmos pelo Brasil de olho nas nossas câmeras para ver a situação do trânsito e também o amanhecer por aí. Iniciando com São Paulo, corredor norte-sul, temperatura de 25 graus neste momento, com a ajuda da Jaqueline Brasil aqui. Agora vamos para o Rio de Janeiro, Praça Sibelius, 27 graus a temperatura no Rio de Janeiro neste momento. Seguindo aí com a região sul do país, Belo Horizonte tem 21 graus neste momento. Agora a gente dá uma passada por Vitória, no Espírito Santo, 26 graus. Vamos para Brasília, região central, centro-oeste do país, Ponte JK, 20 graus em Brasília. Bom dia para o pessoal de Cuiabá, onde neste momento faz 24 graus. Desembarcamos no Nordeste, Salvador, Bahia. Você vê que quase não tem nuvens no céu, 27 graus em Salvador. Seguindo com o nosso giro pelo Recife, aí você vê o ônibus passando, pessoal da madrugada indo para o trabalho ou chegando, né, voltando para casa, 26 graus. Bom dia, recifense. Vamos agora para Fortaleza, ainda no Nordeste brasileiro, bem calmo por aí em Fortaleza, 27 graus. Hora do sul do país, Curitiba, 23 graus. Bom dia, curitibano. E para encerrar o nosso giro, neste momento, Rio Grande do Sul, onde tem previsão de chuva, Jaqueline Brasil já nos adiantou e detalha daqui a pouco, 23 graus. O médium João de Deus já deixou o hospital e está de volta ao complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Ele precisou ser levado a uma unidade de saúde depois de um sangramento na urina. O repórter Henrique Ramos tem as informações. João de Deus recebeu alta e foi liberado do hospital à meia-noite. Ele passou por uma série de exames e os resultados apontaram que não havia necessidade de internação. Ele foi levado de volta para o complexo prisional, onde segue detido desde o último dia 16 de dezembro. João de Deus precisou ser socorrido depois de apresentar sangramento na urina. Ele recebeu o primeiro atendimento ainda dentro do presídio e foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento. A equipe médica fez uma primeira avaliação e decidiu que ele precisava fazer exames mais detalhados. É por isso que ele foi trazido aqui para o Hospital de Urgências de Goiânia. Agora ele segue sendo acompanhado dentro do presídio. João de Deus responde a uma série de denúncias de abuso sexual que teriam acontecido em Abadiânia, no interior de Goiás, lugar onde ele faz atendimentos espirituais há mais de 40 anos. Na semana passada, o Ministério Público denunciou João de Deus por 2 crimes de violação sexual mediante fraude e 2 crimes de estupro de vulnerável. Ele nega todas as acusações. O Tribunal de Justiça de Goiás informou que a denúncia só será analisada após o plantão judiciário, que termina no dia 7 de janeiro, semana que vem, segunda da semana que vem. O médium também é investigado por posse ilegal de arma de fogo. Vejam essa história. 22 funcionários de uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, foram demitidos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As demissões ocorreram depois que o secretário de saúde da cidade recebeu uma denúncia e foi lá. Flagrou, então, os plantonistas dormindo em serviço.
A câmera de segurança registra o horário, pouco mais de meia-noite. Do lado de dentro, luzes apagadas. Não há movimentação de funcionários na recepção. A situação continuou assim até às 3 horas da manhã. Foi nesse horário que o secretário de Saúde de Caxias foi à unidade depois de receber uma denúncia. Essa UPA deveria funcionar durante 24 horas. Mas como estava tudo fechado, quem precisava de um atendimento teve que esperar o secretário de Saúde chegar, abrir as portas para conseguir falar com o médico. Foi o caso da família da Laís, que tem deficiência física e que sofre de problemas urinários. Tinha que socorrer ela, ia ter que ir para outro lugar. Eu vim para um lugar mais próximo, que achei que teria socorro. Cheguei aqui, estava fechada a porta. Assim que entrou na UPA, o secretário acendeu as luzes, mas não encontrou ninguém trabalhando. Não tinha enfermeiro ali atendendo, verificando a pressão, fazendo a classificação de risco. Não tinha nenhum médico nos consultórios, não tinha enfermeiro, não tinha técnico de enfermagem, não tinha vigia. Onde estavam essas pessoas? Fui lá na porta do fundo, a porta lá da sala vermelha estava com o trinco fechado lá. Lá tinha um vigia. Comecei a dar uns gritos com ele lá e ele todo apavorado, começou a aparecer gente de todo lado aí. As 3 médicas de plantão estavam dormindo. Só depois disso, a filha de Dona Marlene foi atendida. O caso foi parar na delegacia. O secretário registrou queixa por omissão de socorro e ainda decidiu demitir 22 funcionários da equipe que estava de plantão. Uma médica, o vigia e enfermeiros prestaram depoimento. A médica não quis dar entrevista, mas contou que a equipe não estava dormindo e que recebeu a orientação para atender só os casos mais graves, mas não explicou por que as portas estavam fechadas. Agora as notícias internacionais. Nos Estados Unidos, está complicada a relação de Donald Trump com o Congresso. Há 12 dias, o Estado enfrenta a paralisação parcial do orçamento. Tudo porque o presidente insiste numa verba para construir um muro lá na fronteira com o México, tal muro. Para complicar, a partir de hoje, os democratas passam a ter maioria na Câmara, o que não acontecia desde 2011. De Nova York, o Jorge Pontual tem os detalhes. Esse impasse sobre as verbas para um quarto do governo federal é um trailer do que vão ser os próximos 2 anos em Washington. Será milagre se algum projeto de lei for aprovado. Os democratas tentarão passar reformas, mas os republicanos controlam o Senado. Dificilmente aprovarão iniciativas do partido rival. Mesmo que aprovem, Trump tem o poder de veto. No momento, vários departamentos do governo federal estão fechados por falta de verbas. 800 mil funcionários não estão recebendo salário. O presidente e os republicanos exigem que a verba de custeio para reabrir esses departamentos inclua 5 bilhões de dólares para começar a construção de um muro de concreto na fronteira com o México. Os democratas alegam que a cerca de metal que existe é suficiente, mas Trump fez desse muro sua primeira e principal promessa de campanha. Teme que seus seguidores mais fiéis o abandonem se tiver que descumprir a promessa. Daí o impasse. O vice-presidente Mike Pence chegou a propor que os democratas aprovassem metade do dinheiro, 2,5 bilhões de dólares, para o muro. Mas Trump disse que não aceita nem esse meio termo. Se não conseguir os 5 bilhões, não vai assinar nada. E parte do governo continuará fechada. Bateu o pé. Bom, seguindo com as notícias internacionais, o presidente americano Donald Trump defendeu nesta quarta-feira as negociações de paz com a Coreia do Norte e disse que espera se reencontrar logo com o líder norte-coreano. Trump confirmou que recebeu uma carta de Kim Jong-un e que nunca cobrou a velocidade da desnuclearização de Pyongyang. Em discurso de Ano Novo, o líder norte-coreano disse que está pronto para um novo encontro com o presidente americano e reafirmou o compromisso de abandonar o programa nuclear. A primeira reunião entre os dois foi em Singapura em junho do ano passado. Pelo menos 6 pessoas morreram e 16 ficaram feridas num acidente de trem na Dinamarca. A composição passava sobre a ponte que liga as ilhas de Fiônia e Zelândia, quando foi atingida por objetos que se soltaram de um trem de carga que trafegava no sentido oposto. 134 pessoas estavam a bordo. Na
Na Rússia, a população de Magnitogorsk, no leste do país, colocou flores e velas em homenagem aos mortos no desabamento de parte de um prédio. O acidente ocorreu na segunda-feira, depois de uma explosão supostamente provocada por vazamento de gás. 6 pessoas, entre elas 2 crianças, foram resgatadas com vida. Na Índia, 2 mulheres impedidas de entrar no templo por serem mulheres decidiram desafiar a restrição. Elas visitaram o templo de Sabarimala, no sul da Índia, um dos destinos mais importantes de peregrinação dos hindus. O ato provocou violentos protestos de grupos conservadores. A polícia teve que usar gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. Ano passado, a Suprema Corte Indiana anulou a proibição das mulheres entrarem em templos, mas a sentença não foi aplicada por causa de manifestações de militantes hindus. Segundo a tradição, pelo fato de poderem menstruar, as mulheres entre 10 e 50 anos contaminariam o templo. Logo depois da visita feminina, o local foi fechado para rituais de purificação. Na Austrália, uma tempestade de areia assustou os moradores da cidade de Montebuna, no sul do país. Uma enorme nuvem vermelha tomou conta de toda a região à tardinha do último dia de 2018. Os fogos de artifício para comemorar a chegada do Ano Novo foram cancelados devido ao mau tempo. Já os moradores e turistas de Chipre foram surpreendidos por uma tromba d'água no primeiro dia do ano. Uma nuvem em forma de funil se formou sobre as falésias do norte da ilha. O fenômeno durou alguns minutos até se dissipar no mar. Apesar da aparência ameaçadora, as trombas d'água marinhas são mais fracas que as terrestres. A natureza sempre nos proporcionando imagens impressionantes, Jaqueline Brasil. Segundo tempo aí. E a gente começou o ano com muito calor. Você que está aí... Não passa nunca mais, Jesus amado. Nunca mais. Olha, o verão vai até o dia 29, de março, dia 30, aí a gente já muda de estação. Olha só, você que está aí acordadinho, ligado aqui no Hora 1, vai dormir, está acordando agora, está de férias, está com o seu ventilador ligado, ar-condicionado, tudo bem, vai providenciar o seu lequezinho aí. É bom, porque o calor vai continuar. Lá que economiza energia. As temperaturas acima dos 30 graus. Elas continuam. Não pode? Você não gosta de calor, né? Mas olha só, é o seguinte, temos calor e temos chuva. A gente está fazendo um monitoramento do Rio Grande do Sul, inclusive por causa da chuva que está rolando em algumas cidades. Vamos direto para a Uruguaiana, porque choveu agora há pouco, uma chuva forte, está ventando um pouco. Parou de chover, tá? Uruguaiana, que fica ali na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, máxima hoje de 28 graus. Essa chuva que já aconteceu aí em Uruguaiana, ela vai se estender por todo o estado do Rio Grande do Sul, tá? É temporal que vem com o pacote completo. A gente vai monitorando tudo aqui para você. A gente está falando da chuva do sul, mas tem a história da seca também, porque no Nordeste a chuva, ela realmente é algo que não vem ainda mais nesse período do ano. E quando a gente fala de falta de chuva, a gente fala também do monitoramento de secas no Nordeste. Um levantamento feito aqui com a ajuda do nosso meteorologista César Soares e o Departamento de Arte aqui da TV Globo. São informações da Agência Nacional de Águas, que é a ANA, e do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O que a gente observa aqui? Quanto mais escuro, pior é a situação da seca. Dá uma olhada aqui, que onde está o vermelho mais claro é a seca extrema. E onde está mais escurinho ainda, a seca excepcional. Então, pegando todo o interior do Piauí, Ceará, quase todo o estado do Pernambuco, também Alagoas, Sergipe e aqui o norte da Bahia. E o que mais a gente traz em relação a isso? Somando todos os habitantes do Nordeste, são quase 57 milhões de habitantes. E quem está aqui nessa parte em vermelho, 8 milhões. Então, muita gente. 8 milhões de pessoas afetadas pela seca no Nordeste. A gente sempre comenta aqui, calor é muito legal, mas a gente sabe que tem a parte ruim, que é a seca. E a chuva, ela só vem a partir de maio, tá? Para a região. O que esperar para os próximos 15 dias em relação à chuva no Nordeste? Os principais acumulados, Maranhão, parte aqui do Piauí e o sul do Ceará. Essa chuva aqui, ela vai acontecer durante os próximos 15 dias por causa daquela nossa
nossa escadinha que a gente sempre comenta, que é a ZCIT, a zona de convergência intertropical. Onde não chove hoje, dois lugares aqui no Nordeste. Ilhéus, na Bahia, máxima de 31, olha só, nada de chuva. Maragogi, Alagoas, 32 graus, você conhece bem a região? Sim. E Guarapari, Espírito Santo, 34 graus já no Sudeste, nada de chuva também. Onde está verde aqui, aí sim a chuva pode vir, é a combinação do calor e da umidade, tá? Então, praticamente em todo o Norte e Centro-Oeste. No Sul, como eu falei, especialmente Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina, tem risco de temporal. Florianópolis, no leste de Santa Catarina, a chuva chega tarde, assim como no Paraná e aqui em São Paulo também. Boa parte de Minas e Rio de Janeiro também na mesma pegada, só o calor e a chuva que vem à tarde, tá? Voltando aqui para a parte em amarelo, a gente tem aqui o norte de Minas e Espírito Santo. E vamos dar uma olhadinha em Vitória da Conquista, não, Feira de Santana, desculpa, Feira de Santana, na Bahia, para a gente observar como é que tá. Tá molhada ali a pista, chuva de ontem, tá? Porque estamos no final da madrugada, início da manhã. Hoje máxima de 31 graus e não vai chover, viu? Você que está aí em Feira de Santana, na Bahia. Só foi para refrescar. Só para refrescar. As máximas altas ainda, 34 para você que está em Porto Alegre, 35 em Floripa, 33 aqui em São Paulo, também em BH, 39 no Rio, 30 em Goiânia, 34 para você que está em Palmas, 32 em Belém e 35 em Boa Vista. E a gente finaliza com a sua participação. Olha só, Matheus Gastaldon, de Paranavaí, Paraná, gostaria de compartilhar essa foto que fiz em Paranavaí. Qual a previsão para os próximos dias aqui na região? Olha, o calor continua, mas por causa da frente fria, é chuva que vem, temporal hoje e amanhã também, viu? Belíssima Mateus, foto. Obrigada pela sua participação. Já a gente volta a falar mais do tempo, tá? Jaque. Porque neste momento o assunto é esporte, 52 jogos. Só isso somente hoje, da Copinha. Imagina hoje, assim, com smartphone, celular, né? Acompanhando pelo Globoesporte.com, enfim, toda a rodada da Copinha, mas Copinha é assim, a nossa querida Copinha. Quem estiver de folga pode ficar à vontade. Exatamente. Olha, tanto que a Copinha começou ontem, a gente vai mostrar para vocês alguns gols, daqui a pouco a gente tem aquele pacote todo especial, mas a gente vai destacar o primeiro gol da Copinha. A Lud, nosso diretor de TV, já pode colocar aqui. O primeiro gol da Copinha foi do Caio, nessa partida entre Vila Nova e Porto. O Porto de Pernambuco venceu o Vila Nova por 3-2. E aí o Caio fez o primeiro gol da Copinha. E um golaço ainda mesmo dessa partida do Eric, papai amado. Daqui, ó, golaço do Eric. Estreando, né? Aquele momento de golaços e jogadas. Tivemos também outra partida, o Corinthians venceu o capital do Tocantins por 3-2. A gente destacou aí a falha do goleiro Diego, do goleiro do Corinthians. E aí também a gente colocou outro gol, né? Para mostrar para vocês a vitória do Corinthians. Olha, Fabrício, olha. Fez aí, finalizando a partida em 3-2. Daqui a pouco a gente mostra naquele pacote todo especial para vocês acompanharem os gols da primeira rodada da Copinha. Mas a gente tem aí os outros jogos. Vocês sabem muito bem. Quando eu falei 52 jogos, eu já te expliquei. É impossível a gente colocar aqui na nossa tela do Orão. A gente fez um filtro. Que ocupar o espaço inteiro dos jornais locais, quiçá do restante da programação. Exatamente. A gente fez um filtro aqui dos times que já foram campeões da Copinha, como Cruzeiro, Internacional, Flamengo e São Paulo, que já vão jogar nesta rodada, na primeira rodada da Copinha. Então, tela cheia aí para vocês. Cruzeiro e Babaçu, do Maranhão, jogam hoje às 4 horas da tarde. Às 4 horas também temos Internacional e Trem do Macapá. Mesmo horário para Flamengo e River do Piauí. E um pouquinho mais tarde, às 21 horas, São Paulo e Holanda, finalizando pelo menos esse dia aí da primeira rodada da Copinha. Tá aqui. Você está vendo que o Flamengo... Onde eles jogam também, né? Sim. Tudo em São Paulo, tá? Copinha, São Paulo capital e também interior, Grande São Paulo. Flamengo e River. Foi ontem? Ontem a gente estava falando da Copinha, onde tudo acontece. O River, do Piauí, demorou 3 dias, uma viagem de 3 dias de ônibus para chegar a Jaguariúna. Jogo local da partida de hoje, às 4 horas da tarde. Uau! E tem que ter uma pausa. Sim. Para se alimentar e também... Para descansar um pouco. Treinar. Não, gente, descansar, eu queria. Vamos ver. A gente sempre tem um local, a gente procura um localzinho na estrada
né? E durante até a partida contra o Flamengo, a gente sempre vai estar fazendo esses trabalhos físicos. Geralmente são postos de gasolina, onde tem um restaurante, eles sempre têm uma área verde, né? Uma área com uma grama, tudo lá onde a gente leva o material no ônibus, lá a gente monta um circuito para que sejam realizados esses trabalhos físicos com eles. É o Flamengo, o atual campeão da Copa São Paulo, mas a gente sabe que não vai ser um jogo fácil e a gente está bem confiante. Por isso que a gente comunica a família também e amigos para que possa assistir o jogo, que vai ser um jogo muito bom. E não duvido não, vai ser um jogo muito bom mesmo, porque, gente, pensem, se você já fez uma viagem de carro, de ônibus, metrô, trem, aí você chega ao seu trabalho cansado. Morto. Imagina essa garotada, Eu falei aqui, tem que descansar. Não. Os moleques estão cheios de energia. Para ali no meio da estrada, descansam. E aí depois, claro, faz a alimentação e vai para um jogo extremamente importante. E é um jogo importante mesmo. É a grande final para eles. Claro, no início da temporada 2019, mas para a Copinha é assim. Com família, e a gente vê sangue no zóio da garotada. E é sempre um jogo muito bom. É um jogo sempre muito bom. Amanhã a gente mostra para vocês. Aqui a gente já coloca os 3 outros jogos, né? Mas de 3 times grandes, digamos assim, que sempre bateram na trave, né? A gente tem aí o Botafogo, o Palmeiras e também o Grêmio. O Botafogo enfrenta o Horizonte hoje às 6 horas da tarde. O Palmeiras, isso é, só relembrando aqui, vice-campeão em 1971, Botafogo. O Palmeiras joga hoje também às 9h30 da noite contra o Galvez e foi vice-campeão em 1970 e 2003. E o Grêmio, às 7 horas da noite, um pouquinho mais cedo comparado ao Palmeiras, enfrenta o São Raimundo. Foi vice-campeão em 1991, o Grêmio, jogando hoje. Foi esse filtro que nós colocamos aqui para ficar um pouco mais fácil, porque seria impossível a gente pagar os 52 jogos. Falo com isso porque a gente tem muito cuidado com todos os clubes. A gente respeita todos os clubes, mas para facilitar a gente coloca desta maneira sempre valorizando um filtro. E claro, você que torce para o seu time, você vai ver aqui no seu Hora 1, a garotada jogando e representando o seu time. E também tem todos os detalhes no Globoesporte.com. Exatamente. Olha, o Palmeiras, como a gente colocou aqui, bateu na trave 2 vezes, em 70 e 2003. Querendo ou não, Michele, existe sempre uma pressão, né? Mas e o Palmeiras? É um time grande, de São Paulo. Importantíssimo. Importantíssimo. E o Palmeiras? Nunca vai vencer a Copinha e é uma pressão muito grande. Vamos ver o que o técnico do Verdão falou? Canalizamos para o lado positivo. Nós nunca tínhamos ganhado a Copa RS, entramos para a história. Nós nunca tínhamos ganhado o Campeonato Brasileiro. Entramos para a história. Então, o que eu levo para os jogadores é tirar essa carga dessa pressão externa e tentar levar para eles, gente, isso é uma oportunidade única. Se você ganhar a Taça São Paulo, você vai entrar para a história do clube a vida inteira. Então, eu prefiro canalizar para o lado positivo como um fator motivacional do que levar essa carga que tem que ganhar de qualquer jeito, porque não vai adiantar nada. Eu vou deixar eles muito mais tensos do que eu deveria. Tá aí, então, Wesley Carvalho falando sobre essa pressão que não deve ser uma pressão, né? É bom sempre pensar do copo meio cheio, tem um copo meio vazio. Isso. O técnico pensa no meio cheio dizendo, vamos fazer história. Tem um detalhe, que o Palmeiras foi campeão da Copa RS, como o próprio Wesley Carvalho disse para vocês, e tem um bom time. Só que 7 jogadores que seriam titulares, pelo menos da Copinha, estão defendendo a seleção brasileira sub-20, que tem o sul-americano agora, já em janeiro. Então o Palmeiras tem um grande desfalque aí de 7 jogadores. Mas o copo meio cheio. É isso que eu ia falar. Só que o copo meio cheio do técnico Wesley Carvalho pensa aí em fazer história. E mais uma vez o Palmeiras tentando conquistar um inédito título, né? Da Copinha. Eu sou otimista por natureza, então tô com ele. Tem que ser assim mesmo, sempre, todo mundo. Aproveitando a gente destacando a galera do Sub-20, a UEFA pediu aos jornalistas, né, da Europa para eles destacarem os jogadores do Sub-21 que estão atuando em seus respectivos clubes da Europa. E a gente destaca aqui 2 grandes brasileiros que já estão fazendo história, né? O Vinícius Júnior, que pertencia ao Flamengo, está no Real Madrid, está nessa lista aí, uma lista de 50 nomes, e é um momento muito importante para o Vinícius Júnior. E também o Éder Militão, zagueiro, Vinícius Júnior atacante, e o Éder Militão, zagueiro, lateral esquerdo, lateral direito, que defende o Porto, era do São Paulo, fez uma grande temporada no Tricolor Paulista, e agora no Porto está fazendo a diferença também, não à toa, está nessa seleta lista, 50 nomes, Sub-21, e é bom a gente
gente ficar de olho nessa próxima temporada 2019. Ainda bem que você falou, então estaremos de olho a partir de já. Claro! E eu quero ver esse meninão aqui, Vinícius Júnior, na seleção principal. Quem sabe um dia jogando mesmo um jogo oficial, né? Faz aí o sub-20, defende a seleção sub-20, mas quem sabe na seleção principal, que é isso que a gente torce, porque o rapaz aqui faz a diferença também. Faz a diferença, né? Tiago, daqui a pouco você tem mais notícia pra gente? Sim, aí a gente faz aquele pacote especial do nosso Hora 1 com a copinha. Vamos mostrar também o kitesurf. No momento inusitado, um acidente com um tubarão. Nossa, daqui a pouco a gente mostra pra vocês, tá certo? Combinadíssimo, então, Tiago. Até já. Até já. A seguir, você confere como foi a posse dos superministros de Bolsonaro. Na Justiça, Sérgio Moro destacou o combate à criminalidade. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais, novamente, negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. Na economia, Paulo Guedes explicou a necessidade das reformas. Você não precisa cortar dramaticamente, é não deixar crescer no ritmo em que cresciam os gastos públicos no Brasil. Agora são 5h09 da manhã, pela hora de Brasília. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Para quem ligou a TV agora, a gente preparou um resumo com os destaques da edição de hoje. Foi enterrado em Osasco, na Grande São Paulo, o corpo de um adolescente assassinado por policiais militares. Thiago Silva tinha 17 anos. Os PMs disseram que o jovem estava armado e atirou enquanto fugia de uma abordagem. Mas imagens de uma câmera de segurança da rodovia desmentiram essa versão. Thiago apanhou de um policial e depois caiu no canteiro central. Em seguida, um PM apontou a arma contra o adolescente e atirou. Os 2 policiais foram presos em flagrante por homicídio qualificado. Um tenente da Polícia Militar deu 5 tiros dentro de um hospital em Vila Velha, no Espírito Santo. Segundo uma médica, Marcelo Paim Maciel Filho, de 25 anos, estava bastante alterado e arrependido por ter usado maconha. A polícia foi chamada para fazer as negociações. O prédio foi isolado. A assessoria de imprensa da Polícia Militar disse que o tenente entregou a arma por conta própria e os fatos serão apurados pela Corregedoria. Um casal que fazia um voo panorâmico em Ubatuba, no litoral de São Paulo, gravou imagens da queda do helicóptero em que eles estavam. Depois de cerca de 1 minuto da decolagem, um sinal sonoro começou a apitar. Em seguida, a aeronave perdeu o controle e caiu. Um morador que estava na rua foi atingido e morreu. O casal teve ferimentos leves e já saiu do hospital. O médium João de Deus já deixou o hospital e voltou ao complexo prisional de Aparecida de Goiânia, onde está preso desde o dia 16 de dezembro. Ele teve um sangramento na urina e, por isso, precisou ser transferido para um hospital para fazer exames. João de Deus foi denunciado por violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Mas o Tribunal de Justiça de Goiás só vai analisar o caso depois do dia 7 de janeiro, quando acaba o plantão judiciário. Pelo menos 6 pessoas morreram e 16 ficaram feridas num acidente de trem na Dinamarca. A composição passava sobre a ponte que liga as ilhas de Fiônia e Zelândia, quando foi atingida por objetos que se soltaram de um trem de carga que estava no sentido oposto. 134 pessoas estavam a bordo. 5h11, momento de darmos bom dia para você, Brasil afora, de olho nas câmeras. Começando aí por São Paulo, Radial Leste, 24 graus. Bom dia para você que está no Rio de Janeiro, onde faz 25 graus. Neste momento, prepare-se, o termômetro deve subir ainda mais. Bom dia! Ainda na região do Sudeste brasileiro, Belo Horizonte, 21 graus, bastante movimento aí em BH. Agora vamos a Vitória, no Espírito Santo. Bom dia, Capixaba, 26 graus.
Centro-Oeste brasileiro, começando pelo Distrito Federal, Brasília, 20 graus. Agora, Cuiabá, imagem bonita, cidade iluminada, 24 graus. Região Nordeste do Brasil, aí você vê um céu com algumas nuvens, 27 graus, quente também em Salvador. Vamos para o Recife agora, 26 graus, bom dia recifense. Em Fortaleza, pessoal acordando aí, você vê um carro passando neste momento aí, 2 pela nossa câmera, 27 graus também em Fortaleza. Agora, sul do país, Curitiba, 22 graus. E bom dia para você em Canoas, no Rio Grande do Sul, aí imagens da BR-116. Retornamos ao noticiário político. Hoje, às 9 da manhã, o presidente Jair Bolsonaro faz a primeira reunião oficial com os ministros. O objetivo é debater as propostas para os primeiros 100 dias do governo. Nós não podemos ser seres isolados, donos de um ministério. Nós temos que ser uma equipe, nós temos que trabalhar em equipe, nós temos que nos conhecer bem, nós temos que acreditar no que vamos fazer. E para isso nós precisamos ter esse contato permanente para trocar ideias, para colocar as ideias na mesa, para traçar planos, que sempre é muito difícil que alguma coisa aconteça voltada exclusivamente ou da responsabilidade exclusiva de um ministério. Sempre há vários ministérios envolvidos, né? Então, a ideia é essa, é fazer com que essa equipe cada vez se conheça e trabalhe melhor. Aí, General Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Agora a gente fala da troca de comando do Ministério da Justiça e Segurança. O ministro Sérgio Moro defendeu medidas de combate ao crime e disse que o Brasil não vai ser um porto seguro para criminosos. Saem 2 ministros e entra um. Torquato Jardim e Raul Jungmann deram lugar a Sérgio Moro, que agora comanda o Superministério da Justiça e Segurança Pública. Já como ministro, Moro explicou como pretende combater as facções criminosas dentro e fora das prisões. O remédio aqui é universal, embora nem sempre de fácil implementação. Prisão dos seus membros, isolamento carcerário das lideranças, identificação da estrutura e confisco de seus bens. Assim se leva ao enfraquecimento e ao desmantelamento delas. O ex-juiz defendeu o aumento da cooperação internacional como arma contra o crime. Quando países não cooperam, quem ganha é somente o criminoso. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais, novamente, negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. No discurso, o juiz que já foi responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba disse que investigações e condenações eficazes não são suficientes para combater a corrupção e que é preciso melhorar as políticas e as leis de combate a este crime. Para isso, Sérgio Moro disse que vai encaminhar ainda este mês para o Congresso um pacote de medidas. A previsão de operações policiais disfarçadas para combater o crime. A proibição de progressão de regime para membros de organizações criminosas e o plea bargain para que a justiça possa resolver rapidamente casos criminais nos quais haja confissão. Moro também quer tornar regra a prisão depois da condenação em segunda instância. Pretende-se deixar mais claro na lei, como já decidiu diversas vezes o plenário do Supremo Tribunal Federal, que no processo criminal a regra deve ser da execução da condenação após o julgamento da segunda instância. Este foi o mais importante avanço institucional dos últimos anos, legado do saudoso ministro Teori Zavascki. No Ministério da Economia, Paulo Guedes assumiu a pasta e disse que o Brasil parou de crescer por causa do excesso de gastos. Ele afirmou ainda que é preciso fazer reformas para resolver a crise fiscal. 3 ministérios viraram um só. Fazenda, Planejamento e Indústria, Comércio Exterior e Serviços, além da maior parte do trabalho, se juntaram e agora são o Ministério da Economia, comandado pelo guru econômico de Bolsonaro, Paulo Guedes. O ministro deixou claro quais vão ser as prioridades: reforma da Previdência, privatizações e simplificação de tributos. Guedes também elegeu o principal problema da economia:
o crescimento descontrolado dos gastos públicos. Razão pela qual, segundo ele, o teto de gastos é tão importante. O nosso diagnóstico, portanto, tem que começar pelo controle de gastos. E você não precisa cortar dramaticamente, é não deixar crescer no ritmo em que cresciam os gastos públicos no Brasil. O teto está aí, mas um teto sem parede de sustentação cai. E essa parede de sustentação são as reformas. Nós temos que aprofundar reformas. Se é preciso cortar gastos, o maior deles é com a Previdência. O primeiro e maior de todos os gastos é com a Previdência, que é atualmente uma fábrica de desigualdades. Quem legisla tem as maiores aposentadorias, quem julga tem as maiores aposentadorias, o povo brasileiro, as menores. É o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. Se for bem sucedido esse enfrentamento, há 2 meses, 3 meses à nossa frente, nós temos 10 anos de crescimento sustentável pela frente. Se não for, temos sugestões também. E a sugestão já está pronta. Se a reforma não for aprovada, a proposta de Guedes é uma emenda constitucional para dar mais liberdade no manejo do orçamento, desvinculando, desobrigando, desindexando todas as despesas e receitas do orçamento. Independentemente da decisão, ela terá que ser tomada aqui, no Congresso Nacional. Sabedor disso, o ministro fez um apelo. Isso é uma conclamação, é um pedido de ajuda. Se não aprovarmos, nós temos que dar um passo mais profundo ainda, dizer o seguinte, olha, agora ou desindexa tudo, desvincula tudo, ou não há solução. O bonito é que se der errado, pode dar certo. Porque se der errado a aprovação da reforma, da Previdência, que é a mais importante de todas, que nos dará esse horizonte fiscal, é bastante provável que a classe política dê um passo à frente e realmente assuma o comando sobre o orçamento. Outra reforma no radar é a tributária. Guedes defendeu a criação de um imposto federal único, juntando 7, 8 impostos, como o PIS e o IPI. O secretário, que vai cuidar do tema, descartou o aumento de alíquota e disse que já tem seu modelo preferido de reforma. Uma preferência muito grande por tributação sobre movimentação financeira. Acho que é um tributo moderno. O mundo inteiro está hoje olhando a tributação sobre movimentação financeira, que vigiu no Brasil durante 12 anos sem ter causado grandes distorções, com muita curiosidade. Atrás de recursos e da retomada do investimento, o ministro da Economia defendeu as privatizações. Vamos vender ativos, desacelerar a dívida, talvez controlemos nominalmente essas despesas. Se a gente conseguir 2, 3, 4 anos acelerando privatizações, travar esses gastos, eles se dissolvem, porque a economia vai crescer 3, 3,5%. Com mais 3,5%, 4% de inflação, o bolo cresce. Se essas despesas nominalmente são mantidas estáveis 2, 3 anos, isso deixa de ser essa asfixia de recursos para a saúde, para a educação, para a cidadania, e o Brasil deixará de ser o paraíso do rentista e o inferno dos empreendedores. As concessões de créditos por bancos públicos também foi alvo de duras críticas. A máquina do governo virou uma gigantesca engrenagem de transferências perversas de renda, em todas as suas dimensões. Se for aos bancos públicos, tem campeão nacional, pegou empréstimo, e não a pequena e média. Não foi para o microcrédito que os bancos públicos se perderam. Eles se perderam nos grandes programas onde piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associaram contra o povo brasileiro. A lista de presentes foi grande e contou com os presidentes do Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados.
Políticos e empresários também acompanharam a cerimônia e o presidente da Confederação Nacional da Indústria elogiou o discurso de Paulo Guedes. A redução do poder público na economia é muito bem vista por todo o setor empresarial, de todos os setores, porque realmente o poder público hoje tem mais de 40% na participação da economia e isso torna o Brasil muito sujeito a crises políticas e crises econômicas que não têm fim. Olha, foi um discurso aí de aproximadamente 49 minutos, onde o ministro Paulo Guedes traçou o norte da política econômica aí dos próximos anos, governo Bolsonaro. E o mercado financeiro aprovou os 2 primeiros dias de governo Bolsonaro. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo bateu recorde de pontos. A alta no preço das ações deslanchou a partir do meio da manhã. Chegou a superar os 4%. No fim do dia, fechou em 3,56% e acima de 91 mil pontos, um novo recorde. E resultado direto, segundo este economista, das intenções declaradas pelo novo governo. Nos pontos econômicos e também nos pontos não econômicos, assuntos que parecem, às vezes, laterais da economia, sobre costumes, acabam reforçando um aspecto liberal, vamos dizer assim, que tenha interesse em privatizações e coisas do tipo, o que soa como música para o mercado. Os destaques foram as empresas estatais. As ações do Banco do Brasil subiram 4,5%, as da Petrobras mais de 6% e as da Eletrobras mais de 20%. No caso da Eletrobras, a campeã do dia, além das palavras do presidente, do ministro Paulo Guedes, também contribuíram para a alta as declarações do novo ministro de Minas e Energia, que reforçaram a intenção de privatizar a estatal. Levando em consideração o interesse público, se dará prosseguimento ao processo em curso de capitalização da Eletrobras. O mercado acredita que o caminho da privatização não deve ficar restrito ao setor elétrico e, por isso, o efeito nas ações acabou sendo generalizado nas outras estatais. A capitalização com emissão de ações, que tiraria o controle da Eletrobras das mãos do governo, depende de aprovação no Congresso Nacional. E é exatamente neste ponto que outra notícia também animou os investidores. A decisão do PSL, partido do presidente Bolsonaro, de apoiar a reeleição do deputado Rodrigo Maia à presidência da Câmara. Isso pode facilitar a aprovação das pautas do governo. O Maia, ele é o principal interlocutor, ele é um bom interlocutor político, entende bem da pauta da reforma da Previdência, sabe como conduzir ao longo das comissões, as votações dentro da casa, além de ter boa interlocução com a oposição. A reação foi muito boa mesmo no mercado por conta dessa indicação. A política econômica do governo Bolsonaro é assunto de destaque nas capas dos jornais desta quinta-feira. Vamos dar uma olhada aqui, começando com o Globo. Aqui, ó, reforma garante 10 anos de crescimento, diz Guedes. O ministro dá ao Congresso a opção de assumir a responsabilidade por cortes no orçamento. Em seu primeiro discurso, como ministro da Economia, Paulo Guedes disse que o Brasil foi corrompido pelo excesso de gastos. Destaco aqui exatamente o que o Alberto Gaspar falou no final da reportagem. PSL apoia a reeleição de Maia para presidir Câmara. Dono da segunda maior bancada da Câmara, o PSL, do presidente Jair Bolsonaro, decidiu apoiar a reeleição de Rodrigo Maia. O novo governo acredita que, sob o comando de Maia, que tem adesão de 11 partidos, será possível aprovar a reforma da Previdência. Isso é muito claro nessa foto aqui que eu chamo a atenção. Deixa eu baixar um pouco aqui, vai ficar talvez melhor para você enxergar aí. Veja, a indicação de Paulo Guedes no momento ali da transmissão do cargo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o sinal, isso daqui indica muito, né? É como se ele dissesse, tá contigo, preciso da sua ajuda. Pois bem, Guedes fez um discurso de 49 minutos, foi aplaudido várias vezes. Essa é a capa do Globo de hoje, né? E também ressalta como foi a transmissão de cargo dos cargos dos ministros. Seguindo adiante, valor econômico, que também destaca aí o teor da fala de Paulo Guedes durante essa cerimônia de transmissão do cargo. Ele que define a nova pauta liberal. Aqui eu gostaria de destacar isso. Ó. No pronunciamento de quase uma hora, Guedes traçou rumos, definiu estratégias do novo governo. Abre aspas, a despesa da Previdência é o primeiro e o maior desafio a ser enfrentado. Aqui abaixo, o início do governo faz a Bolsa de São Paulo bater recorde. Destacamos já na reportagem do Alberto Gaspar.
Em troca de apoio à reeleição de Maia, o PSL comandará a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das mais importantes aí da Câmara, faz toda a análise dos projetos, emendas constitucionais que tramitam ali pelo Legislativo. Em frente, 0 hora de Porto Alegre também tem essa foto de destaque aqui da cerimônia de transmissão de cargo do ministro da Justiça e de Segurança, Sérgio Moro. Ele que foi observado por Toffoli, ex-juiz da Lava Jato, disse que o governo retomará controle de penitenciárias. Agora, Folha de São Paulo, também destaque para a fala de Paulo Guedes: sem mudar a Previdência, a saída é desvincular gasto, diz Guedes, que é, como Nilson Clava ressaltou na reportagem dele, mostramos há pouco, o plano B de Paulo Guedes, que ele citou. O novo ministro afirmou ter um plano B de desindexar, desvincular e desobrigar todo o orçamento federal. Aqui a foto também da transmissão do cargo, o superministro que recebeu aí o cargo, a transmissão do cargo de 3 ministros, né? Agora o novo ministério concentra todas essas pastas, essa manchete da Folha de São Paulo. E a fotografia do ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, segurando uma caneta esferográfica popular na transmissão do cargo também com os 2 anteriores ministros. O da Justiça e da Segurança, sendo observado ao fundo aqui, imagem em desfoque do presidente do STF, Dias Toffoli. Temos aqui à frente o Estado de São Paulo. Também a principal manchete: política econômica, choque liberal de Guedes, prioriza reforma e privatização. E aqui a negociação de apoio a Rodrigo Maia para a reeleição, tentar a reeleição à presidência da Câmara, em troca da Comissão de Constituição e Justiça para o PSL. Isso que os jornais configuram aqui na edição desta quinta-feira. Bom, depois dessa análise aí das manchetes dos jornais da edição de hoje, vamos chamar a Jaqueline Brasil para passar o panorama da previsão do tempo desta quinta-feira, já que agora são 5 horas e 29 minutos. Bom dia para você. E eu ainda não falei dos adjetivos. Começamos o ano e nem falamos nessa quinta-feira. Sua verdade fantástica. É a pré-sexta. Olha só, vamos dar uma animada aí. Você que já está aí na sua folga ou está voltando ao trabalho, calma, calma, que o fim de semana está chegando. E os nossos destaques, então, nessa quinta-feira, sua fantástica. Muito calor, calor espalhado por todo o país e temos chuva também. São as características do verão que vai até o dia 20 de março. Então, só está começando, gente. Ó, quem gosta, está aproveitando. Quem não gosta, aguenta. Porque tudo bem, vai faz até parte, o dia 20 gente. de março. É melhor do que aquela friaca desgraçada. E justamente também. Por causa desse calorão todo e por causa da umidade, a chuva ela vem com força e mesmo quando ela diminui, ainda tem o risco de deslizamento e alagamento para algumas regiões. E hoje a gente destaca especialmente Rio Grande do Sul. Então você que está na região metropolitana de Porto Alegre, até o litoral norte gaúcho e também aqui o oeste do Rio Grande do Sul. Tem risco de deslizamento, é baixo, assim como na região metropolitana de São Paulo, litoral norte, também Vale do Paraíba e sul de Minas. Médio para você que está na região metropolitana do Rio de Janeiro, região serrana e também a zona da Mata Mineira. Quer dizer, a chuva vem, como já choveu demais nessas regiões, qualquer chuvinha pode causar alagamento e deslizamento, tá? Agrava a situação. As imagens agora aqui das últimas horas, fim da madrugada, início da manhã, das áreas de instabilidade. Olha onde elas estão concentradas, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. E tem a ver com a frente fria que saiu do Uruguai e agora está passando pela costa do sul, tá? Hoje, então, pode chover demais. Já até falava sobre Uruguaiana, né? Já choveu hoje, vai chover de novo, tá? Olha só aqui, acumulado previsto, 40 milímetros. Bastante. É muita coisa. E a máxima de 28 graus, fazendo calor. Chapecó, no oeste de Santa Catarina, acumulado previsto de 30 milímetros com máxima de 31 graus. E Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, 35 de máxima, calorão, só aparece, mas aí tem aí o acumulado de 20 milímetros de previsão de chuva a partir da tarde. A frente fria está aqui na altura do Rio Grande do Sul, mas hoje ainda vai chegar em Santa Catarina. Conforme ela vai avançando, ela vai aumentando as áreas de instabilidade. Ao mesmo tempo, ela tem uma outra função. Ela puxa
puxa o vento quente e úmido vindo do norte. É por isso que antes dela tem aquele bafinho quente, o ar quente que esquenta demais. Por exemplo, Florianópolis, temos a nossa câmera de Florianópolis. Florianópolis vai começar com um dia bonito, com sol e com calorão, máxima de 35 graus. Mas conforme essa frente fria for avançando, as nuvens de chuva vão aparecendo e aí vai chover e pode chover forte, tá? Aí em Florianópolis. Paraná, todo o estado do Paraná e aqui São Paulo também, teremos sol e aí a chuva vem à tarde. Falando de São Paulo, vamos dar um oi para você que está aqui em São Paulo. São Paulo é o seguinte, você que está se arrumando agora para sair de casa, pode colocar aquela roupa super agradável, aquele vestidinho que se guardou, comprou na liquidação do fim do ano, quer usar agora. A bermuda. Total, pode. Óculos de sol, todo o kit verão e o seu guarda-chuva. Por quê? Hoje a máxima de 33 graus em São Paulo. Estamos mostrando uma avenida aí super movimentada, a ligação do sul ao centro, 23 de maio. Só que aí, à tarde, pode chover, inclusive, nessa via aí, que é super importante, porque tem risco de temporal aqui na capital. Você que está ligado aqui no Hora 1 já fica sabendo disso, então não vai ter problemas. Você que está no Rio de Janeiro, em boa parte de Minas Gerais, a chuva ela vem com menos intensidade, tá? No centro-oeste também as pancadas vêm à tarde, assim como praticamente todo o norte. Roraima está fora dessa rota da chuva, um sol para cada um, assim como praticamente boa parte do interior do Nordeste. Eu diria que, olha, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e também toda a Bahia. Vamos dar um oi para você que está em Vitória da Conquista? Vitória da Conquista, não vai chover hoje. Várias luzes super iluminada. Ligadas, super iluminada. Olha, várias pessoas nos assistindo. Vão ainda dar um sinalzinho pra gente, um pisca-pisca aí. Máxima de 31 graus, nós vamos conseguir isso. Tem um pisca-pisca aqui, mas eu acho que é do trânsito. A gente, o farol. Ou é da iluminação de Natal ainda, A gente vai combinar, a gente vai conseguir um dia isso aqui, tá? No Hora 1. Agora, essa chuva que vocês estão vendo aqui no litoral, especialmente Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, também Pernambuco e Paraíba, é uma chuva que vem mais pra refrescar, tá? As máximas, como eu falei, super altas. Olha só, basicamente todo o país aqui, as máximas acima dos 30 graus, né? Rio Branco, 31, você que está em Boa Vista, 35, 34 em Palmas, 28 em Fortaleza, cai um pouco por causa das áreas de instabilidade, 32 em Salvador, 33 aqui em São Paulo, BH também, e 39 para você que está no Rio de Janeiro. No próximo bloco, eu vou contar também o que esperar para os próximos dias. Combinadíssimo então, Jaque. Até já. Até. A seguir, você vai ver aqui no Hora 1. Um aplicativo ajuda quem fez promessas de ano novo a cumprir as metas. E os gols da primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, 5 horas e 36 minutos, horário de Brasília, a Espanha se tornou a principal porta de entrada de imigrantes ilegais que chegam da África. A correspondente Ilse Scamparini tem os detalhes, é com ela que eu converso agora ao vivo. Bom dia, Ilse. Bom dia, Michele. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, mais de 56 mil imigrantes chegaram à Espanha pelo mar em 2018, o dobro do registrado em 2017. 769 pessoas morreram no trajeto. Só agora, nos primeiros 2 dias do ano, os serviços de salvamento resgataram 400 pessoas que tentavam cruzar o mar Mediterrâneo a partir da África. E os imigrantes se arriscam de várias formas para chegar à Europa. Vamos ver os detalhes na reportagem de Rodrigo Carvalho. Os colchões estavam mais pesados que o normal. Dentro de cada um deles, a crise migratória. Os 2 homens respiravam por um buraquinho, colocando a vida em risco. Eles estavam em Melilla, uma região autônoma da Espanha que fica no norte da África, no Marrocos. É a última parada antes da travessia para a Europa. No ano passado, mais de 4.500 imigrantes chegaram à cidade, 15% a mais do que em 2017. A Agência de Refugiados das Nações Unidas diz que em 2018, 3.456 pessoas morreram ou desapareceram em rotas de imigração pelo mundo. Aqui no Reino Unido, esse debate voltou a ganhar força nos últimos dias. O aumento do número de imigrantes que tentam atravessar o Canal da Mancha tem preocupado o governo britânico, a ponto de o ministro do Interior ter abandonado as férias na semana passada para acompanhar de perto o assunto. Desde novembro, 220 pessoas foram resgatadas pelas autoridades tentando atravessar ilegalmente da França para a Inglaterra.
Os críticos da primeira-ministra Theresa May consideram um número pequeno e dizem que o governo, enfraquecido pelo debate do Brexit, está querendo ganhar politicamente com essa discussão. A ONU calcula que pouco mais de 113 mil imigrantes chegaram à Europa pelo mar só no ano passado. O número é menor que o dos anos anteriores, mas mostra que ainda tem muita gente disposta a tudo para tentar uma vida melhor. No Vaticano, uma cena chamou a atenção na primeira audiência do Papa deste ano. Francisco se divertiu com artistas de um circo cubano ao som de música caribenha. Depois, o Papa até mostrou habilidade ao girar uma bola no dedo. No final da apresentação, o grupo teve o reconhecimento dele. Francisco disse que a equipe deve manter o bom trabalho de levar a beleza ao mundo. Um começo de ano leve para quem, no ano passado, enfrentou várias denúncias de abuso sexual na igreja e que tem novos e grandes desafios pela frente. Em fevereiro, uma cúpula extraordinária com líderes da igreja de todo o mundo vai se reunir para discutir a pedofilia no clero. E a China alcançou um feito inédito no espaço. A nave Chang'e 4 conseguiu pousar agora há pouco no lado escuro da Lua. O sucesso da missão foi confirmado por Pequim às 10h26 da manhã no horário local. Sondas russas e as missões Apollo dos Estados Unidos já sobrevoaram e fotografaram a região, mas os chineses foram os primeiros a pousar no local. A intenção é a de explorar a área com um robô carregado de instrumentos científicos. E antes de encerrar, Michele, eu faço um alerta sobre o tempo aqui na Itália. Está frio agora em Roma, faz 4 graus, e as temperaturas em todo o país despencaram hoje por causa da chegada de uma massa de ar do Ártico. De acordo com os meteorologistas, os termômetros devem ficar 10 graus abaixo da média deste ano, que estava bastante quente para a época. Hoje e amanhã pode nevar em várias cidades, inclusive no litoral, o que é um fenômeno raro. Tchau, Michele. Bom dia a todos. Bom dia, Ilse. Mantenha-se protegida, por favor. Obrigada pelas suas informações. Até a próxima. Todo começo de ano é a mesma coisa. As pessoas fazem planos, estabelecem novas metas e a tecnologia pode te ajudar a alcançar os objetivos de 2019. Está aberta a temporada de cumprir os desejos de ano novo. Qual é o seu projeto para 2019? Rapaz, eu tenho um bocado aí. É ganhar muito dinheiro. Manter o emprego, né? Porque hoje em dia está difícil. Montar o meu restaurante e trabalhar por conta. Isso sim é sonho. Pensar numa meta é fácil, mas cumprir... É complicado, né? Já pensou se tivesse um aplicativo que ajudasse a cumprir essas metas? Aí seria bom demais, né? E existe um aplicativo com 50 mil objetivos cadastrados. Ele ajuda a organizar o passo a passo, a determinar prazos para cumprir cada etapa e a encontrar informações úteis que já estão na internet. Essa mãozinha para realizar sonhos é resultado de um projeto de pesquisa que já conquistou milhares de usuários. O aplicativo Seven Waves foi criado em dezembro de 2017. Começou 2018 com 2 mil pessoas cadastradas e terminou o ano com mais de 27 mil. A ideia surgiu quando Rodolfo pulava as 7 ondas num Réveillon e percebeu que as pessoas pensavam nos objetivos para o ano novo, mas não se planejavam para conquistá-los. As novas tecnologias, estando na palma da mão, né, de cada um de nós, ela tem o poder de nos lembrar daquilo que a gente às vezes quer e no dia a dia acaba sendo tolhido, né, pelo trabalho, pelas rotinas, pelo trânsito, pela bagunça. A gente vai curando notícias na internet, procurando oportunidades legais de cumprir esse objetivo e mandando para os usuários, né? O Seven Waves pode ser baixado de graça e não tem propaganda. O desenvolvimento foi financiado pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O objetivo não é dar lucro, é acumular dados e desenvolver tecnologia para usar informações disponíveis na rede de computadores de forma automática. Por trás da tela do celular, uma equipe de psicólogos e especialistas em ciência de dados analisam perfis e alimentam um aplicativo que sugere caminhos e envia lembretes para todo tipo de projeto. Os mais populares são guardar dinheiro, aprender algo novo, praticar esportes,
quitar dívidas e adotar uma alimentação mais saudável. Isabel pegou logo uma meta difícil, comprar um apartamento. Planejou isso com o noivo no fim de 2017 e hoje, além de casados, eles já se mudaram. Ainda tem umas coisinhas para fazer, mas já estão lá. Isabel conta que com as dicas do aplicativo, ela foi convencida a trocar a festa do casamento pela entrada do imóvel. Começa lá no início, quero comprar uma casa. Daí ele mostra, procure um bairro, você quer uma casa ou um apartamento? Daí você vai ticando, concluído, concluído, concluído. Já que deu certo, ela escolheu a meta para 2019, emagrecer 20 quilos. Eu já me programei dentro das metas do aplicativo em iniciar esporte, iniciei a natação, iniciei yoga. Então agora eu tenho uma meta até outubro para emagrecer uns bons quilos. Vai conseguir? Vou. Se tá funcionando com o aplicativo, fica nessa, né? Fica nessa. Vai aí, cumpre essa tecnologia, né? Que beleza. Eu não sei se eu fico muito tranquila com o negócio me avisando, olha, faz isso, faz aquilo. Eu sou mais um método antigo. Eu pego uma folha e eu escrevo tudo que eu pretendo fazer. No dia, na semana e no ano. Entendi. Ticando. Cada um escolhe o seu método, né? Jaque, me conta agora, e esse calorão, tem risco de temporal hoje em todas as regiões por conta da temperatura? Sim. A gente não pode descartar o risco de temporal em praticamente todo o país, justamente por causa da combinação do calor com a umidade. É aquela pancada que vem à tarde e ela pode ser forte, num bairro sim e num bairro não. Só que aqui a gente tem exatamente pontos onde realmente o temporal pode vir e já cedo. A gente começa aqui primeiro com o sudeste, tá? Tanto aqui na região metropolitana de São Paulo, litoral norte, pegando também o Vale do Paraíba, sul de Minas e o litoral sul do Rio de Janeiro. Essa chuva forte, que vem com o pacote completo, quando a gente fala temporal, é o pacote completo. Chuva forte, com raios e ventania. Bem mais à tarde, por causa das áreas de instabilidade se formando, questão da umidade e do calor. Só que aqui, ó, em todo o estado do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, pois é por causa da frente fria. A frente fria que estava no Uruguai já está aqui na altura do Rio Grande do Sul e hoje ainda vai chegar no litoral de Santa Catarina. É uma chuva muito forte que pode vir a qualquer momento. Até falávamos já sobre algumas cidades da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. A frente fria, ela vai chegando com um ar frio que é mais pesado que o ar quente. O ar quente que está aqui, ele sobe, condensa, já evaporando ali, formando a nuvem de chuva. E quanto mais calor tiver, maior será essa nuvem, a nuvem que a gente chama de cumulonimbus, que vem tudo dentro desse pacote dessa nuvem aí. Exatamente aqui, olha, tá aqui a frente fria, por isso tá tudo verde, então você que está no Rio Grande do Sul, se prepare porque a chuva vem a qualquer momento, tá? Tanto aqui na faixa leste de Santa Catarina, quanto você que está no Paraná, a chuva vem à tarde, isso vale para você também que está em São Paulo, Rio de Janeiro e boa parte de Minas Gerais também. No centro-oeste, você que está em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, vocês terão um dia de sol, calor e a chuva vem à tarde, aquela pancada também. Isso serve para você que está também aqui, olha, no norte. Só em Roraima é onde o tempo fica um pouquinho mais firme. A Zecite, que é a zona de convergência intertropical, ela gostou de ficar aqui porque as águas estão mais quentinhas e ela acaba aumentando as áreas de instabilidade, formando as nuvens de chuva para você que está no norte do Pará, no Amapá e também boa parte aqui do Nordeste, especialmente na parte norte. Maranhão, Piauí, você que está no Ceará e até Rio Grande do Norte. Essa Zecite está empurrando o amarelão para cada vez mais para baixo. E é super normal nessa época do ano, então ela está ali mandando ver. Você que está tanto na Paraíba e também em parte do Pernambuco, como no Recife, aí a chuva ela é um pouco mais fraquinha. No amarelo aqui, restante do Pernambuco, Alagoas, Sergipe, todo o estado da Bahia, o tempo super firme. Falando na Bahia, vamos dar um oi para Salvador, porque eu fiquei sabendo que, olha, Salvador tá com um amanhecer lindo. Ai, que lindo. São nuvens de enfeite para te animar, te empolgar. Bom dia para você que está em Salvador ou está pensando em ir para Salvador. Máxima de 32 graus hoje. Afinal de contas, a temporada de férias para muita gente está apenas começando. Exatamente. Se você não está de férias, está pensando nas suas férias, também ajuda. Ó, pensar é a alma do negócio. Aí você está aqui no norte de Minas, tempo firme e Espírito Santo também. Vamos para BH? BH está na rota da chuva à tarde, mas antes disso a gente tem um amanhecer bonito e temos uma lua.
Nossa, como o céu tá bonito. Tá lindo. Parece uma pintura. Minguante, parece uma pintura, exatamente. 33 graus para você que está em BH. Aproveite esse amanhecer ainda com a lua ali te dando boa noite. Daqui a pouco o sol te dando bom dia. As máximas hoje super lá em cima. 34 em Porto Alegre, 35 para você que está em Floripa, 33 aqui em São Paulo, em BH, 39 no Rio, 33 em Campo Grande, 34 em Palmas, 32 ali em cima em Belém. O que eu ia falar sobre amanhã e que vou falar, vai formar aqui um sistema de baixa pressão bem amanhã. E ele vai mudar o tempo aqui em São Paulo, tá? Então a gente vai logo cedo ter chuva e a temperatura vai diminuir, uma mudança de tempo. Isso olha aqui pra gente que tá em São Paulo, chuva também vai apertar Rio de Janeiro, também Minas Gerais, como ali na zona da Mata Mineira e o Sul, e a chuva continua em Santa Catarina e também no Paraná. O vento quente e úmido vindo do norte, passando pelo centro-oeste e também o sudeste do país. Seguindo na rota da baixa pressão. Exatamente. Jaque, muitíssimo obrigada. Imagina. Até amanhã, combinado? Até amanhã, combinadíssimo. Então tá bom. Passando a bola para Thiago Oliveira, que continua falando da Copinha. Agora o nosso pacote especial. Bom dia para você, agora 5 horas e 49 minutos. O nosso pacote especial do Hora 1, mostrando cenas curiosas, golaços dessa primeira rodada da nossa querida Copinha. Opa! A Copinha começou com um clássico, caipira do interior de São Paulo. Em Jundiaí, o Paulista recebeu o RB Brasil de Campinas. E os donos da casa já foram campeões do principal torneio da categoria de base do futebol brasileiro ao derrotar o Corinthians nos pênaltis, lá em 97. Conquista um título inédito. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em sua 28ª edição. 22 anos depois, o Paulista está bem longe daquela boa fase do passado. Estreia sem gols, sem graça, se não fosse essa canelada do Tito. Pegou de canela na bola, mandou para fora o Tito. Agora, se faltou gol na abertura, na segunda partida em Jundiaí, tivemos logo os 2 primeiros gols da Copinha, marcado por Caio, na vitória do Porto sobre o Vila Nova por 3-2. O segundo dele, já temos um artilheiro na Copinha 2019. Pena que o atacante teve que deixar antes o jogo, após esse lance aí, ó. Parece ter rodado o joelho fixo no chão. Sai com um problema ali no joelho esquerdo. Na cidade de Itu, onde tudo é grande, o maior campeão da Copinha com 10 títulos estreou contra o capital do Tocantins. E o Corinthians logo mostrou porque é sempre favorito na competição. Martelou, bola na trave e o Rony colocou na rede. Com mais 2 gols de Fabrício Oia, parecia que viria a goleada corintiana. O terceiro do Corinthians. Mas, no segundo tempo, com essa falha do goleirão, Jorge, no rebote do goleiro Diego. E o zagueiro, com nome de artilheiro Túlio, ameaçou uma reação. Só que parou por aí, sem deixar aquela marra na saída de campo. Dava sim. Se tivesse mais 10 minutos, eu acho que nós teríamos conseguido um empate. Tá, então, a molecada. Vamos falar agora do mercado da bola, aproveitar esse momento, né? O finalzinho do nosso Horão, fala do mercado da bola. São Paulo está fazendo bons investimentos para essa temporada 2019 e a gente acompanha. Aqui na tela a gente vai ver o Birubiru. Ele que teve passagem pela Ponte Preta, pelo Fluminense, estava no Xangai Shenxin. Teve aí uma boa temporada, né? Na última temporada, 5 gols em 11 jogos. É o novo atacante do São Paulo, 24 anos. Tá aí se juntando a Jardine e companhia. Novo atacante do tricolor paulista. Queria que voltasse aquela tela do Xangai Shenxin para você ler, que você quer ser poliglota. Obrigado, Bi. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Beleza. Feliz ano novo. Valeu. Ó, um ex-atacante do São Paulo, aproveitando o gancho do tricolor paulista, fechou com o Bahia e foi de uma maneira diferente. Ele estava no Sport. Ele tem um apelido Neymar do Ceará. Neymar do Nordeste, perdão. Neymar do Nordeste. Pela maneira de fazer gols, assim, quando ele estava no São Paulo, ele teve esse apelido. Tá aí o Rogério, novo atacante do Bahia,
Uau! 28 anos e vai ter um contrato até maio de 2021. Belos gols do Rogério, que estava no Sport, teve passagem pelo São Paulo e agora o Bahia se reforçando para essa temporada 2019. Lud, nosso diretor de TV, já pode voltar para cá, para a gente não estourar o tempo, que eu quero mostrar um outro mercado da bola com a Chapecoense. Existia uma grande dúvida aí, como que será que o Jandrei vai ficar nessa próxima temporada? Jandrei era o goleiro da Chapecoense, mas se transferiu para a Itália, para o Genoa, e aí o João Ricardo é o novo goleiro. Está vendo ali que ele assinou um vínculo com a Chape por 2 anos e esse amanhã é hoje, tá? Hoje terá a apresentação aí do novo goleiro da Chapecoense, João Ricardo, lá na Arena Condá. Bonitinho para vocês. Para facilitar todo esse mercado da bola, eu continuo aqui. No começo do Hora 1, lá no primeiro bloco, eu falei para vocês que nós iríamos mostrar como estavam os times para essa próxima temporada. Quem contratou mais ou menos? A gente destacou, né, Mir? Hoje o CSA com 13 contratações e aí vem na sequência o Ceará e o Goiás com 10, o Fortaleza com 9. Falei, né, que o Ceará tem aí, por enquanto, 9 reforços. O Corinthians e o São Paulo, 6 contratações, principalmente agora, né? O São Paulo estava na quinta, com 5 contratações, perdão, e aí subiu com 6 com a chegada do Birubiru. Bahia, Vasco e Palmeiras, 5, 3 novos jogadores. Teremos aí com Botafogo e Fluminense, 2. O Galo, Atlético Mineiro, Avaí, Chapecoense, Grêmio Internacional. Uma contratação, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Flamengo e o Santos, por enquanto nada. O torcedor está aflito, querendo saber. E aí? Vamos negociar ou não? O Santos está em negociação, já começou um trabalho com o Jorge Sampaoli. Ó, apenas uma contratação. Tá. A grande pergunta do torcedor flamenguista também, sim, principalmente para o novo técnico, Abel Braga. E aí, Abelão, teremos novidades ou não? Ele respondeu. Não se parou de trabalhar nem dia 24, nem dia 25, dia 26. Até dia 26 eu tive muito junto com eles todos. Depois eu dei uma viajadazinha aqui para dentro do Rio de Janeiro mesmo. Mas eram 6, 7, 8 vezes ao telefone. E o grande problema é que você sabe, né? Daquilo que a imprensa coloca, daquilo que é a realidade dos clubes. Então, queira ou não, tudo é muito difícil a nível de Flamengo. Mas o torcedor, ele pode ter certeza que virá jogador. Não pode ser questão de um dia, pode ser questão de 1 hora, pode sair daqui o telefone tocar, ó, fulano acertou. Mas se está trabalhando muito. Será agora, Abelão? Abelão costuma acordar cedo, hein? Um grande abraço pro Abel Braga. E uma das perguntas, né, foi do zagueiro Dedé. O zagueiro Dedé pertence ao Cruzeiro, mas existe um grande zum no mercado, sobretudo nessa última semana, é se o zagueiro Dedé vai se transferir ao Flamengo. O Cruzeiro ontem divulgou uma nota dizendo, nananina não, o Dedé tem contrato com a Raposa e não vai para nenhum time. Mas ainda existe esse zum e quem sabe uma proposta oficial chega na próxima segunda-feira. A gente falou aí do Abel, desculpa, Mi, mas aproveitando o gancho, fez a apresentação, né, fechou no ano passado o contrato verbal, e aí assinou o contrato mesmo, escrito bonitinho, nessa temporada, início de 2019. Mas a gente vai fazer o seguinte, lembra o nosso TBT? Hoje é quinta-feira, a gente vai lembrar do grande técnico... Hoje é quinta, né? Isso. Do grande técnico Muricy Ramalho, que há 13 anos voltava ao São Paulo, antes mesmo de iniciar aquela sequência fantástica, né, de 3 títulos seguidos do Campeonato Brasileiro. Nosso TBT agora. O São Paulo tem um novo técnico. O time campeão da Libertadores e do Mundial da FIFA anunciou hoje a contratação de Muricy Ramalho. Muricy foi vice-brasileiro com o Internacional e substitui Paulo Autuori, que foi para o Kashima Antlers, do Japão. Eu acho que o técnico de futebol ele sempre está com responsabilidade, né, em dia e sabe que a cobrança existe. Não importa o momento do clube, se ele é campeão, se ele não é campeão, a cobrança ela existe. E para você permanecer sempre aí no topo, você tem que ganhar, o seu dia a dia tem que ser como se fosse o último da competição. Então a nossa briga hoje vai ser essa, fazer os jogadores pensar que todos os dias ele tem que mostrar um pouco mais.
grande mestre, monstro Muricy Ramalho. A gente lembrando aí 2006, 2007, 2008, foi campeão do Campeonato Brasileiro, nessa sequência fantástica junto ao São Paulo. E hoje ele é comentarista do Grupo Globo. Ele até fala que hoje é um pouquinho mais tranquilo, que antes, quando ele era questionado por alguns jornalistas, ele sempre dava uma respostinha meio curta, meio né? atravessada. Meio atravessada. Hoje não, hoje é mais leve, só comentando no Grupo Globo, é mais tranquilo. Olha, ele faz parte do time agora. Faz parte do time, tá né? Tudo bem. Mais fácil. Um grande abraço ao nosso Muricy Ramalho. Abraço, Muricy. Na tela. Gente, eu tô com medo dessa imagem. O nosso Fique Ligado de hoje, rapaz, foi um susto muito grande. A gente vai colocar aqui do que aconteceu na República Dominicana. Aí você fala assim, caiu. Não. Aqui foi um tubarão, gente. Está mostrando aí as imagens do atleta dominicano Alex Soto. Ele estava treinando para os Jogos Pan-Americanos que vão acontecer este ano, em Lima, no Peru. E aí ele teve um acidente com um tubarão. Certamente se chocou com um tubarão. Certamente ele não percebeu. Não, e nem, acho que só depois das filmagens, né? Tinha uma câmera ali e aí só depois ele frisou a imagem e conseguiu perceber o que de fato havia acontecido, né? Ele se chocou com um tubarão. Tá aí o kitesurf, né, que vai oficializado para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. Que nervosa. Não dá. Pelo amor de Deus. Imagina, ele saiu rápido da água, né? Saiu rápido, mas assim, um grande susto. Segundo ele, foi a primeira vez que ele se chocou com um tubarão. Vá! Já pensou se isso for... Pelo amor de Deus, recorrente não. Tiago, a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, né? Amanhã estaremos de volta às 4 horas da manhã. Combinadíssimo, então. Se você quiser rever algumas das nossas reportagens, Globoplay. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, turma.